Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite. No ar, concentração. Hoje tem Jogo da Ponte, hoje é Copa do Brasil. Finalmente chegou essa data tão esperada. A Ponte conquistou a Série C e ganhou aí a terceira fase, entrar na terceira fase da Copa do Brasil 2030, majestoso Ponte e Guarani e Bagé. E quem é que vai narrar? Quem? O amigo Batista. Tem Tigrão, tem Gleger comentando, o majestoso Pedro Piscinato, meu queridíssimo amigo. E um abraço aos amigos da técnica, Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTuberman. Como diz o Batista, né? Você tá bem, Luquinha? Tudo bem, hein? Você viu a Leila Pereira? É, na festa do Paulistão, subiu lá, Leila Pereira. As mulheres também podem comandar clubes de futebol e campeões. Na minha gestão, o Palmeiras chegou em todas as finais do Paulista. Vocês não dão a menor bola, né? Hoje ninguém lembra que o Palmeiras foi campeão, né? Mas parabéns a Leila Pereira. Elton Grimaldi, meu amigo, meu irmão, sensacional. Grande Elton e Gilberto Suppi no Majestoso. E a pergunta é, tem rádio de Bagé no Majestoso? Essa é a pergunta. Deixa eu até o Majestoso, vai. Quero saber do Pedro Piscinato, meu repórter. Alô, Pedrão. Fala comigo, Pedrão. É com você, Pedro Piscinato. Já. Ó, eu entrei aqui no estúdio, eu perguntei. Olha, tá 1-1 no Canindé, Português e Avaí, intervalo 1-1. Joinville e São Bernardo 0-0, 31 do primeiro tempo, tá? Já tem gente mandando aqui, boa noite, casal. O Paulo e a Rita Maluca de Jacumã Conde, na Paraíba. Muita esperança e desconfiança. Boa jornada a todos. Muito obrigado, casal querido. Obrigado mesmo, viu? Aí o Elton falou assim, eu separei o hino do Guarani de Bagé. Então deixa eu ouvir, ouvi só o comecinho, quer ver? Guarani de Bagé. Atenção, hein? Já tá no ar? E a introdução? Aumenta só um pouquinho, Elton, faz favor. Olha. Vai Guarani, olha lá. É índio também. É. Olha lá, vai Guarani. De mãos dadas com teu santo Guarani. Como curiosidade, né? Porque daqui a pouco o torcedor da Ponte vai falar, eu sou você fica colocando o hino do Guarani, mas o que é isso e tal? Já vamos agradar aqui o torcedor da Ponte, viu? Olha, a Ponte na Copa do Brasil, 21 edições. Então essa vai ser a edição número 22. Pela 22ª vez a Ponte participa da Copa do Brasil. 90 jogos, 38 vitórias, 24 empates e 28 derrotas. A Ponte marcou 141 gols na Copa do Brasil e sofreu 92. Não parece, né? Passa daqui, passa dali, 141 gols. Quem diria, 90 jogos. Aqui é o seguinte, se no pênalti a Ponte perdeu, deu empate. Então a gente acumula aqui, contabiliza um empate. Não temos aqui quantas vezes a Ponte perdeu em decisões de pênaltis, né? Mas a Ponte não foi legal o ano passado pelo Concórdia, de cara foi eliminado. E em 2023 e 2024 a Ponte não fez Copa do Brasil. 2023, eliminada na segunda fase pelo Brasil de Pelotas. Chegou? 2-0. 2022, eliminada logo de cara pelo Cascavel lá no Paraná, 1-0. Foi quando a Ponte contratou o Hélio dos Anjos. A Ponte estava mal no Paulistão e aí a Ponte foi para Cascavel, perdeu e logo após a partida o Marco Eberlin, nos dando uma entrevista aqui, anunciava que Hélio dos Anjos era o novo técnico da Ponte, porque a Ponte perdeu o derby no Brinco 3-0 e o Eberlin mandou embora o Gilson Kleina. E aí a Ponte teve um interino nesse jogo aqui contra o Cascavel. E aí anunciava Hélio dos Anjos. 2021,
eliminada na segunda fase pelo Criciúma, e foi no Majestoso. E teve um tremendo mico que a Ponte pagou também, né? Foi aquele jogo lá... Você quer ver que jogo que foi aquele aqui? Eliminada pelo América Mineiro. E aqui foi 2020. Chegou na quarta fase, já melhorou. Ah, foi 2019. Aquele jogo contra o Aparecidense, lá em Aparecida de Goiânia. A Ponte no final Hugo Cabral fez o gol da Ponte. E aí o juizão dava gol, não dava gol, dava gol, não dava gol. E aí, através da TV, chegou-se à conclusão de que o gol foi irregular. E o árbitro anula o gol da Ponte. Vitória do Aparecidense 1-0. Mas o jurídico da Ponte trabalhou muito bem. Olha que para reverter, conseguiu, cara. Como teve influência da TV, isso foi provado, o árbitro anulou por causa da influência. E aí conseguiu uma nova partida e a Ponte perdeu de 2-0. Nossa, mas a turma maltratou a Ponte, né? Aparecendo de Goiânia. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, em 2018, a Ponte também chegou na quinta fase. Melhor dos últimos anos, 2018. A Ponte chegou no Maracanã, cara. Foi a última vez que a Ponte pisou no Maracanã. Chegou a primeira, chegou a terceira, quarta, na quinta fase, o Flamengo veio aqui, ganhou de 1-0, gol de Henrique Dourado. Gol de Henrique Dourado, e aí no Maracanã, 53 mil pagantes. Um honroso 0-0, entre aspas, honroso. E a torcida do Flamengo, 0-0, a Ponte estava eliminada. E a torcida do Flamengo ficou meio quieta, um pouco vaiou e tal. E o Cardoso, Felipe Cardoso, toma na trave a 38 do segundo tempo. Vamos ao Majestoso? Cadê o meu repórter? Eu aqui, Edu. Eu quero saber do meu repórter na primeira, cara. É na primeira. Tem que dar um puxão de orelha aí, Edu. Hã? Tem que dar um puxão de orelha aí. Eu estava pronto. Você estava pronto, eu vi. Você responde. Antes de começar, Edu, eu tô ok, Edu. Quero saber como é que vai meu grande amigo Pedro Piscinato. Tudo bem com você, Pedrão? Muito bem, Edu. E por aí, como estão as coisas? Melhor agora com você. Quero dar meus parabéns. Você iniciando na sua carreira de repórter. Tô gostando de ver você brilhando nas coletivas, boas perguntas. E você tem um detalhe que eu gosto e reparo. Você é detalhista. Você procura detalhes, dados, sempre conectado. Parabéns, Pedrão. Tô gostando, viu? Valeu, Edu. Tô aprendendo com você. Tá tudo anotado aqui no meu caderninho, todas as últimas campanhas da Ponte Preta na Copa do Brasil. Tô aprendendo um pouquinho com você. Não, tudo anotadinho que à mão. É isso? Eu que agradeço, eu que aprendo Cala Jovem. Vocês me ajudam aqui, né? A capturar coisa pela internet. Agora tem inteligência artificial, né, Pedrão? É tudo IA daqui, IA de lá. Gil Kleber que gosta da inteligência artificial. Fala pra você, rapaz. Pedrão, quase que eu tive um infarto aqui, mas deixa pra lá. Agora, você gostou do hino do Guarani de Bagé, Pedrão? Eu diria interessante, Edu. Interessante. Bom, eu quero que você me fale da Ponte Preta, Pedrão. O que você tem aí, Pedrão? Tem muita novidade, tem uniforme. Gostei da homenagem pra Carlão, a camisa de goleiro, foi lançamento. Quero saber quanto é que custa a camisa, quero saber quem que estreia, se o treineiro faz a estreia, eu quero saber preço de ingresso, quero saber se o pagamento tá em dia. Oi, Pedro Piscinato, vamos por partes, hein? Por partes. Vamos por partes. Falando primeiro sobre o novo comandante, noite de estreia do técnico Rodrigo Santana, ele que estava no Volta Redonda, aceitou a proposta da Ponte Preta, chegou há cerca de 2 semanas, teve esse tempo de preparação antes desta partida de logo mais e daqui a pouquinho vai fazer sua estreia à frente da Macaca. Além da estreia do novo treinador, muitas contratações também. Um total de 10 jogadores foram contratados após o Campeonato Paulista. O zagueiro Sérgio Palácios, colombiano, que veio do Red Bull Bragantino, Diego Porfírio, que é lateral esquerdo, Thales, que é lateral direito, Rodrigo Saravia, uruguaio, que é volante, Léo Gomes, também volante, Murilo, que é volante, estava no Guarani de Bagé e por um acordo entre as equipes não vai atuar nesta noite. William Potker de volta à Macaca após 9 anos, David da Hora, Brandão, também são atacantes, e Daniel Baianinho, que foi um dos destaques da equipe do Capivariano no Campeonato Paulista de 2026, também contratado pela Ponte Preta. E a respeito do novo uniforme, a Macaca vai estrear aí
o seu novo manto para a temporada de 2026. Vai utilizar hoje na Copa do Brasil e também na sequência da temporada, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, uma homenagem a um uniforme antigo nos anos de 1993, 1994, uma parceria aí da equipe de marketing da Ponte Preta com a Diadora. Esses uniformes, se eu não me engano, começaram a ser vendidos na loja aqui da Ponte Preta, na 1900+. Hoje ainda não tem os valores, mas vou procurar e amanhã vou trazer tudo no noticiário da Ponte Preta, Edu. Olha, parabéns ao novo diretor de marketing da Ponte, trabalhando, tentando alguma coisa diferente. Eu gosto mais do tradicional, a camisa muito bonita, o que me chamou a atenção foi a faixa preta, acho que tá um pouquinho larga. Mas quanto que custa a camisa, Pedrão? Edu, ainda não foi divulgado oficialmente, como eu disse, começou a ser vendida na lojinha hoje à tarde. Tá. Mas, pelo que eu sei, conversando com algumas pessoas, cerca de 300, 350 reais em média. Mas depois eu vou confirmar. E a camisa de goleiro, não sei se tem preço diferente. E parabéns ao Marco da Ponte, homenageando Carlos Roberto Galo. Carlão, goleiro, 70 anos e jogava de azul nos momentos decisivos. 1977... Final de 81 contra o São Paulo. Carlão daquele azul dele espetacular. O azul maravilhoso, aquele uniforme do Carlão. Você vai no YouTube, você tem imagem lá de 77. Teve também 79, de novo final contra o Corinthians, 81 contra o São Paulo. Pegou pênalti, inclusive, no jogo final. 1-1 primeiro jogo, 1-1 segundo jogo. Aliás, 1-1 primeiro jogo. E depois São Paulo venceu por 2-0. Tudo no Morumbi. Não se jogava aqui de jeito nenhum. Mas o Carlão Ganso, ele jogou de 73 a 83. Foram 10 anos, mais de 400 jogos. E como diz Stefan Campineiro e André Pécora, é o único jogador de um clube do interior que foi convocado para 2 Copas do Mundo. No caso, como jogador da Ponte. Em 78, Copa da Argentina, o Carlos e os zagueiros Oscar e Polozzi. Em 82, como jogador da Ponte, ele foi convocado para a Copa de 82 na Espanha. 78 foi o Leão que foi titular, 82 Valdir Pérez. Em 86, o Carlos foi titular naquela seleção maravilhosa. O Carlos ele foi titular, mas ele já era jogador do Corinthians. Então essa referência espetacular ao Carlão Ganso, 70 anos, parabéns a ele. Ô Pedrão, quanto é que custa o ingresso, hein? Edu, os ingressos nas arquibancadas comuns, podemos dizer assim, portão 5, que é o portão principal, e o portão 4, que fica ali na rua lateral, custa R$ 60 o ingresso inteiro e R$30, melhor dizendo, a meia entrada. No setor VIP, o chamado aí setor TC10, podemos dizer assim, o setor coberto do estádio Moisés Lucarelli, os ingressos custam R$ 100 inteiro e R$ 50 a meia entrada, e aí nas vitalícias R$ 120 o ingresso inteiro e R$ 60 a meia entrada. Eu estou recebendo aqui várias mensagens, o Lucas Pessoa vai me ajudar aqui, Pepe, a colocar aqui, estou recebendo mensagem, se tem torcida do Guarani de Bagé. Tem duas pessoas ali, devem ser familiares dos jogadores, mas quando eu cheguei aqui ao estádio Moisés Lucarelli, toda a delegação estava subindo ao gramado, boa parte da delegação subiu aqui fazer aquele famoso reconhecimento do gramado, dirigentes da equipe do Guarani de Bagé também, todos deslumbrados com o lendário estádio Moisés Lucarelli, Edu. Legal, estou recebendo aqui, boa noite, estou em Bagé, Turcos Índio Guarani da Fronteira. Me desculpe se não foi essa mensagem, viu? O único bigaúcho do interior, verdade. O Guarani de Bagé foi 2 vezes campeão gaúcho. Parabéns a você. Obrigado pela mensagem, viu, amigo? Muito agradecido aí, viu? Pelo carinho. Já li aqui do pessoal lá aquele casal aqui, Rita Maluca e o Paulo. Nossa, muito obrigado. Pedrão, eu preparei aqui. Aliás, 135 dias que a Ponte não vence, Pedrão. Tudo isso. A última vitória, aquele glorioso 25 de outubro, 2-0 no Londrina. Então, a partir de 26 de outubro, contando até hoje, 135 dias, já que a Ponte, nenhuma vitória no Paulistão. Então, você pega 6 dias de outubro,
mais 30 de novembro, 31 de dezembro, 31 de dezembro, 31 de janeiro, 28 de fevereiro e 9 dias de março, 135. Por que 9? Hoje é dia 10, mas a Ponte joga hoje. Então até ontem, 135. Claro que se a Ponte não vencer hoje, vai para 136. Se terminar empatado, o que acontece, Pedrão? Decisão por pênaltis. Tá. Então é o seguinte, deixa eu ver. Tá escrito aqui, obrigado, viu? 20 horas de viagem. O que tem? Barra do Índio? Me responde aqui esse torcedor de Bagé. Vou colocar o seu nome aqui. É Turcão, né? Por gentileza, Turcão, dá uma digitada no seu nome aqui, por favor, viu? Vocês não estão entendendo. Você tá aqui em Campinas, é isso? Luizinho mora em Jundiaí, amigos dele, né? Ô, Pedrão, eu preparei o seguinte. Olha, a Ponte, se ela passar de fase, ela vai ganhar quanto, Pedro? R$1.680.000, Edu. E só por entrar na terceira fase, ganhou acho que 1.530.000. Correto. E esse dinheiro a Ponte ofereceu para pagar aquelas parcelas do acordo trabalhista. Não foi isso? Isso, deixou como garantia. Como garantia. A Ponte, ela parou de pagar, acho que na metade do ano passado, e ela fez um ofício oferecendo a CBF, né? Fez um ofício ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, no qual foi feito o acordo, do qual pertence aqui a região, para que o dinheiro de hoje, né, da Copa do Brasil, quer dizer, a participação dela, só por entrar, ela ganha 1.530.000. Se ela passar hoje, ela ganha mais 1.680.000. E vai pegar quem, Pedrão? Vai pegar o vencedor da partida entre Gazin de Porto Velho e Atlético Goianiense, partida que acontece amanhã, 8h30 da noite. Sim, mas se a Ponte passar, me parece que, de qualquer maneira, ela vai jogar fora. Isso, segundo a tabela base divulgada pela CBF, eles deixam o time do lado esquerdo da tabela como mandante. E aí lá, dando uma olhada na tabela da CBF, aparece a Ponte Preta, caso passe, claro, vai jogar como visitante, portanto vai jogar a quarta fase fora de casa. A partida que já deve acontecer na próxima semana, segundo a tabela base também, a partida está marcada para quarta ou quinta. Porque a Ponte estreia na Série B 23, né? Domingo. 22. Próximo domingo, 18 horas. Tá, eu tenho que dar uma faturada, Pedrão. Eu fiz aqui um levantamento, Pedro Piscinato, eu fiz um levantamento de jogadores a partir do momento, olha, presta atenção, a partir do momento que começou a Série C começou em abril do ano passado, abril de 25. Então são 11 meses. Em 11 meses, quais os jogadores que chegaram e os jogadores que saíram? No meu levantamento tá faltando. Mas 38 jogadores atuaram pela Ponte na Série C. 38. Eu tenho jogador por jogador, se relou o pé na bola, nem que for um minutinho, eu tenho contabilizado esse jogador. 38. E na minha contabilidade, desde abril do ano passado, desde que começou a Série C, terminou o Paulistão 2025, alguns foram embora, eu estou computando só início da Série C, onde a crise começou a se agravar com atrasos de salários. A Ponte teve 30 jogadores que chegaram e 27 que saíram. Chegaram para a Série C, saíram durante a Série C, saíram depois que terminou a Série C, saíram depois que começou 2026, chegaram para o Paulistão 2026 e saíram depois do Paulistão e que chegou agora para a Série B. A contabilidade aqui, eu vou conferir com o Pedrão, jogador por jogador, e onde que tá jogando, hein? Porque daqui a pouco tem escalação. Faturando, Fechou. Hein? Oi? Fechou, tô aguardando. Vou dar a fatura. Segura, Pedrão! Come um pastelzinho que eu volto já contigo, hein? Agora 20 horas e 20 minutos. Olha, Carne 10, segundo tempo, Portuguesa 1, Avaí também 1. E Joinville e São Bernardo 0-0. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo. É a Copa do Brasil, terceira fase. E eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração.
Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Concentração. E eu falei assim de jogadores que saíram e chegaram, mas não falei ainda da comissão técnica, hein? Se a gente incluir a comissão técnica, que a ponte começou com o Alberto Valentim a Série C, depois o Marcelo Fernandes, se auxiliar técnico foi embora, que chegou, preparador de goleiro, não marquei, preparador físico, pessoal do staff. Bom, é o seguinte, chegaram pra Série C do ano passado, a ponte contratou pouquíssimo, tá? Zagueiro Danley Santos, o meio atacante Diego Tavares, tá até hoje. Gustavo 25, lembra dele, Pedrão? Lembro. Eu vou falar já onde é que ele tá jogando. Tá fazendo gol, hein? Tá fazendo gol, foi pra 3ª divisão de Goiânia. E agora tá no Pará, tá na Copa do Brasil, Gustavo 25. Pois é, fez gol na Copa do Brasil. Lateral esquerdo, Kevin. Lateral esquerdo, Leokovic, veio da Inter de Limeira porque o Danilo Barcelos se machucou. Zagueiro Thiago Oliveira, da base, voltou pra ponte. Tem umas andanças aí no Cascavel, Taubaté, Cascavel, voltou pra ponte e jogou a Série C. Pouco, mas jogou. O Toró veio pra C, estreou na Série C, veio do Botafogo de Ribeirão Preto. E o Wanderson, um dos que mais jogaram a Série C. Esse Wanderson tá no Paysandu, aliás, tá no Náutico, né? E ele jogou, você quer ver? A ponte jogou 27 partidas. A Série C foram 27 jogos. Ele jogou 26. Só ficou de fora contra o Brusque, que ele estava suspenso. Mas vamos lá. Esses que chegaram para a Série C saíram da ponte durante a Série C. Vamos lá, Pedrão. Maguinho, lateral direito, foi pro América Mineiro. Isso. O lateral esquerdo chileno Vicente Concha jogou pouquíssimo. Da ponte, ele foi pra Indonésia, esse chileno. Fez 15 jogos e agora está no seu país, no Deportes Iquique. Deportes Iquique do Chile. Arrumou serviço no Chile, Vicente Concha. Dudu, volante. Lembra dele, Pedrão? Lembro. Encrenqueiro. Cartão amarelo, por expulsão. Ninguém aguentava Dudu. Aí Dudu foi pro Vitória. Primeiro jogo dele, que aconteceu, Pepe? Expulso. Atenção, tá indo bem. Volante e zagueiro Emerson Santos. Foi pro América Mineiro. Gustavo 25, olha aqui. Ele fez 2 pedaços de jogos na ponte. 1,93 m tem Gustavo 25. Saiu da ponte, foi para um time chamado Crixás Esporte Clube. Eu vou soletrar. C-R-I-X-A-S. Crixás. Crixás. É da cidade do mesmo nome. Tem 17 mil habitantes, Crixás. 3ª divisão de Goiás. Gustavo 25. Lá em 9 jogos, ele marcou 5 gols.
ídolo absoluto em Crixás. Mas já saiu. Tá no Águia do Pará. Águia de Marabá. De Marabá, Pedrão. Isso, ele fez 10 jogos e 2 gols. Inclusive um contra o Remo pela Copa do Brasil. Bom, vamos lá. Não, Remo aqui é o Campeonato Paraense, né? Mas ele marcou um gol na Copa do Brasil também. Então tá aqui, 2, bateu. Um contra o Remo e um na Copa do Brasil. E você sabe que o time dele, o Águia de Marabá, vai jogar com o Madureira amanhã no Rio de Janeiro. Aguardado lá no Rio, Gustavo 25, atração em Madureira. Jean Dias foi pro Atlético Goianiense e o Darley Santos foi pro Craque de Catarão. Esses os que saíram da Ponte durante a Série C. Pode ser que eu tenha aqui me equivocado entre saiu durante a Série C ou depois da Série C. Tem jogador que a coisa na Ponte você não tinha notícia, né? Que nem, por exemplo, Everton Brito. Ele jogou o último jogo dele, foi aquele derby de 1-1. Isso. E depois sumiu o Everton Brito. Você não sabe se ele não queria jogar mais, tá machucado, tinha ido embora. Ele realmente ficou machucado, ficou até o final do Campeonato Brasileiro da Série C e assim que terminou a Série C, foi para o América Mineiro. Então vamos lá, saíram da Ponte depois que terminou a Série C. Depois que terminou a Série C. Independentemente se saiu exatamente depois ou no início agora de 2026. Mas depois saíram. Arthur, lateral esquerdo, foi pro América Mineiro. Pedrão, seu xará, goleiro Pedrão, foi pro Juventude. O zagueiro, o Anderson, Náutico, ou Wanderson, como é que fala, Pedrão? É o Anderson, né? O Anderson. Foi no Náutico. Se não me engano, ele fez um gol na decisão aí, viu? Mas fez um gol no primeiro jogo e parece que entregou um jogo no segundo, no jogo de volta da final. A torcida do Timbu tá louca da vida com ele. Ah, foi ele que saiu errado, a jogada saiu errada. Nossa senhora. O Hélio queria matar o Wanderson, é bom zagueiro, viu? Toró tá no Náutico. O lateral esquerdo Kevin tá no Londrina. Lelkovic, lateral esquerdo que vem da Inter de Limeira, tá no Noroeste. O volante Lucas Cândido tá no Caxias. Everton Brito, América Mineiro. O volante Léo Oliveira foi pro Juventude. O Sérgio Rafael conseguiu o serviço, viu, Pedro? Conseguiu. Tá no Osasco Sport, antigo, como é que chama? Oeste, tá indo bem, Pedro. Sérgio Rafael na zaga e Andrei ex-Guarani no gol, hein, Edu? Andrei tá lá. Tá lá. Que perigo. Pensa numa defesa segura. Meu Deus do céu. Osasco Sporting. Sérgio Rafael, não sei se ele se classificou para a próxima fase da Série 2 aí. Acho que o Osasco não se classificou. Atacante Ricardo Oliveira. Está no Madureira. Amanhã, hein? Ricardo Oliveira e Gustavo 25, hein, Pedrão? Deus do céu. Esse Ricardo Oliveira fez... 45 minutos. Ele fez um jogo na Ponte. Ricardo Oliveira. 45 minutos contra o Brusque. Entrou no intervalo no lugar do Bruno Lopes. Você tá indo muito bem. Que coisa incrível. Edson, zagueiro, foi pro Cuiabá e agora acertou com o Guarani. É isso, né, Pedrão? Isso. Deve ser anunciado pelo Guarani, rival da Macaca, nos próximos dias. Olha, a Ponte teve um meia chamado Dudu Scheide. Ou Scheide. Dudu Scheide. Esse cara, ele não jogou. O último jogo dele foi em março de 2024. Ele chegou em janeiro de 2024. Ele fez 4 jogos na Ponte, 4. O último foi em março de 2024. Depois ele foi emprestado pro Operário de Ponta Grossa, voltou, teve uma contusão, ou chegou contundido, não jogou. E aí acabou saindo, agora no final de 2025, e entrou na justiça. Mais um que entrou na justiça. Tá pedindo uma grana preta, Dudu Scheide. Mais de 2 milhões de reais, Edu. 4 jogos, Pedrão. 4 jogos? Tá e pedindo quanto? Passou o ano inteiro, ano passado, no departamento médico. Estava lesionado. 4, e quanto ele quer? 2 milhões? Mais de 2 milhões. O Luiz Felipe, volante, muito bom. Tá no Náutico, entrou na justiça também, né, Pedrão? Luiz Felipe. Também pedindo mais de 2 milhões de reais, está no Náutico. O Serginho, você informou aqui na época, ele foi pro norte de Minas, da cidade de Montes Claros. Depois, que passou um pouquinho, o Bruno Lopes também foi pro norte. Aí o Serginho ia voltar e tal, mas acertou com o Brasiliense, você informou. E o Bruno Lopes vai voltar? Já voltou?
Uma informação exclusiva aqui, eu conversei com o Bruno Lopes hoje pela manhã, ele estava voltando para Campinas, perguntei se ele ficaria ou não na Ponte, disse que teria reuniões com o departamento de futebol para decidir o futuro, mas uma informação, o Bruno Lopes é um cara que gosta muito da Ponte Preta, gosta muito da cidade de Campinas e, é claro, está nos planos da diretoria, pelo menos no departamento de futebol, para a sequência da temporada, mas ainda vão sentar, conversar para definir o futuro do atacante. Bruno Lopes, não foi ele que fez o gol no derby, aquele lá no gol da Fepasa, lá no comecinho? Foi ele, né? Isso. Aquele 2-0 lá. Isso, o Bruno Lopes, depois o Luiz Felipe. Isso mesmo, Luiz Felipe. Foi no dia que a Ponte, com a vitória, a Ponte já tinha subido, foi pra final, agora ele não subiu, quem subiu foi o Náutico. Olha, o Gé também saiu no começo agora do 2026. Você sabe que o Gé, ele fez 7 jogos na Turquia, o time dele chama Göztepe. Já pensou a torcida, Pedrão? Göztepe. O Gé, dos 7 jogos, Pedro Piscinato, só teve uma que ele entrou como titular. Só uma como titular. E ele não conseguiu fazer uma partida inteira, o Gé, ainda, hein? Não conseguiu, mas também não marcou gol. Mas tá firme lá na Turquia, o Gé. Esses aqui saíram depois que terminou a Série C. Chegaram para o Paulista, atenção, Pedro Piscinato, goleiro Thiago Coelho, o zagueiro David Braz, o zagueiro Lucas Cunha, todos já atuaram, o goleiro ainda não. David Braz jogou, Lucas Cunha jogou, Lucas Justen chegou para o Paulista, mas não jogou, né, Pedro? Ainda não, estava machucado, mas já está recuperado, deve pintar pelo menos no banco de reservas nesta noite. Perfeito, o Brian Borges, inclusive fez gol contra o São Paulo. O lateral esquerdo, Kevinson. O volante, Tariq. O Cristiano chegou e já foi embora. O Luiz Felipe, atacante, um atacante chamado Luiz Felipe. Jogou um pouquinho, mas jogou Paulista. E Vitor Pernambucano. É isso? Vitor Pernambucano? Vitor Pernambuco. Pernambuco. Teve um outro contratado que também não jogou e foi embora para um rival, né, Edu? Olha... Herbert. Além do Herbert, que chegou e não atuaram, chegaram e não atuaram, desistiram. Gabriel Inocêncio, o Wallace Fortuna, o Alisson Maia, Pedro Martins e Herbert. O famoso Herbert desceu a avenida e fez gol na Ponte. Vamos lá, Pedrão. Chegaram para a Série B. O zagueiro colombiano Sérgio Palácio, veio do Bragantino. O lateral direito é Thales. Thales, isso. Veio do Vila Nova? Isso. O lateral esquerdo, Diego Porfírio, é aquele? Aquele, estava no Pouso Alegre e antes do Pouso Alegre defendeu o Guarani em 2023. Teve problema com a justiça, ficou suspenso 970 dias, né, ô Pedro? Isso, por envolvimento com apostas esportivas. Mas eu reparei bem, quando você estava na coletiva, o Diego Porfírio foi apresentado juntamente com quem? Diego Porfírio foi ao lado... Não, foi ao lado do... Enfim, eram 2, né? Você estava na coletiva. Sim. E eu achei ele, assim, muito sentido, sabe, não falar muito, tá muito preso, com ressentimento, vou falar alguma coisa aqui e tal, né? Foi o Diego Porfírio e o Murilo, que estava no Guarani de Bagé e agora vai defender a Ponte Preta. Legal, a Ponte trouxe o uruguaio Rodrigo Saraiva, volante. Saravia. Isso. Pô, Pedrão, tô com um problema aqui. Você falar Saraiva, a torcida da Ponte arrepia inteira, Edu. Como é que é? Saravia. Saravia, uruguaio. Aquele lá, como é que é o atacante da Ponte? É o Saraiva, né? Felipe Saraiva, Labareda. Labareda, amigo Batista, é Labareda. Mas fez um gol no Corinthians, no Pacaembu. Fez. A Ponte ganhou de 1-0 e Ivan defendeu um pênalti. E fez um gol de Copa do Brasil aqui no Majestoso também contra o Náutico. Bem lembrar. O Pedro, rapaz. Memória de Pedrão. Volante Léo Gomes, foi contratado? Foi contratado e estava no Japão. Revelado pelo Vitória, já foi campeão brasileiro da Série B em 2023 com Vitória, mas passou as duas últimas temporadas no futebol japonês. Murilo Cavalcante, esse veio do Guarani de Bagé. Isso, e aí na negociação rolou um acordo entre a Ponte Preta e o Clube Gaúcho, e aí a Macaca não vai utilizar o jogador na noite de hoje. A Ponte contratou David da Hora,
Sim. Brandão. Sim. Mestre Cafu. Sim. Mestre Potker. Sim. E Daniel Baianinho foi a última. Correto. Saíram da Ponte depois do Paulistão. O zagueiro Simon foi pro Botafogo da Paraíba. O Cristiano foi pro Avaí. O Cristiano já estreou no Avaí, viu, o Pedro? Já estreou, sim. Ele tá com 39 anos. Ele estreou, entrou no final contra o Porto Vitória pela Copa do Brasil. E o Vitor Pernambuco já fez... Você sabe pra onde conseguiu o serviço? Arrumaram o serviço. Vitor Pernambuco está na Malásia. Quanta injustiça, hein, Pedrão? Quanta injustiça. O injustiçado Vitor Pernambuco. Vou falar pra você, rapaz, eu tô preocupado aqui, eu fiz o levantamento aqui. Bom, esses são os jogadores, então foram 30 que chegaram, 27 que saíram, mas tá faltando. Eu não incluí aqui, pessoal, os jogadores da base, porque da base, né, criado ali, não tem essa de chegar que saiu. O único foi o Thiago Oliveira, formado na Ponte, que voltou, teve umas andanças por aí, Taubaté e Operário e tal, e voltou. O Edson, ele ficou parado mesmo, viu? O Edson, ele não saiu da Ponte. Eu tava ouvindo você com o Tigrão, né? Aquele comentário ontem, que talvez tenha tido algum engano. Sim, ele ficou. Ele ficou, mas o Tigrão acabou confundindo com o Thiago Oliveira, o Thiagão, né? E os dois participaram da campanha 2023, quando a Ponte ganhou a Série A2. Sim, subiram, né? Melhor dizendo, naquela época. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, Pedrão, sobre... Saiu a escalação? Ainda não. Não? 8h37 e nada das escalações. Opa, saiu. Saiu? Saiu. Eu sou vidente. Presente, passado e futuro. Fala comigo, meu filho. Pedrão, você tem futuro, Pedrão. Você vai longe. E digo mais pra você. Você quer... Tá no YouTube aí? Tô no YouTube? Eu vou mostrar pro Pedrão aqui. Você tá me vendo, Pedrão? Tô te vendo, Edu. Deixa eu pegar aqui e mostrar pro pessoal do YouTube aqui. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é meu arquivo da Copa do Brasil. A Ponte jogou 90 jogos. Eu tenho aqui todos os jogos da Ponte e do Guarani, só da Copa do Brasil. Todos os jogos. Então, eu tenho aqui a campanha de 2001 e tal. Tem um arquivo aqui de Washington, mega massa, rapaz. Tentei falar com o Washington, queria colocar o Washington para hoje. Eu tenho uma pasta aqui, Washington. Eu fiz esse arquivo aqui, tem tudo do Washington na Ponte, as convocações, os gols. Ele, enfim, tem até um jornal aqui do Washington, quando ele foi pra seleção e tal. Mas não consegui falar com ele, hein? Eu vou ver se no final do programa... Esse arquivo aí... Ah lá, Tigrão. Ele tá em Word ou Excel? Esse aqui é ao vivo, em espécie, meu amigo, em espécie. Ó. Papel! No papel, você fala que eu sou. A coisa mais linda é quando você fala assim, Tigrão. Ô, velho do Rio. Aqui é em concert. Ó, olha. Isso aqui tem coisa pra chuchu, rapaz. Sabe o que isso significa? Negócio, nada. Essa pasta aí tem tanto papel. Nossa senhora. Que eu vou falar pro seu negócio. Você não precisa fazer academia. Só de carregar ela 2 vezes por semana ou 3. Da sua casa até o carro. Do seu apartamento até o carro. Depois do carro até aí subir nessas escadas. Coloquei na sacola, velho. Tem sacola. Olha lá a sacola. Pra colocar. Depois desce as escadas e volta até o carro. Aí vai até o apartamento. Aí sai do carro com a sacolaiada e vai pro apartamento. Quer dizer, estacionamento do prédio, depois do estacionamento até o apartamento. O velho do Rio tá com uma musculatura, parece halterofilista. Porque o que ele carrega de papel por jogo... Nossa, mostra de novo aí, Edu. Não, quem tiver no você, YouTube, tá pra saber que eu não estou tá exagerando. Tá aqui o Olha lá, arquivo. ele faz até careta pra levantar. Olha o tamanho daquilo lá. Ó. Olha isso aí, só Ponte na Copa do Brasil. Tem aqui, eu tenho o primeiro gol da Ponte na Copa do Brasil. Eu tinha um jornal aqui. Olha lá. Você quer ver só? Você brinca com o velho pra você ver. Ó. 1990, primeira Copa do Brasil da Ponte. 1999. Olha a cor que tá o papel, pô. Agora eu vou abrir o arquivo. Tá aqui, ó. Você quer ver? O primeiro, a Ponte foi pra Aracaju, perdeu de 2-0 do Sergipe. E no jogo da volta, ganhou de 5-2. Quem fez os gols? Vamos pegar o jornal aqui, ó.
2-0, a Ponte perdeu. Deixa eu ver, 5-2. Você quer ver só? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê o... eu tenho um jornal aqui, pô. Tá tudo comido nas beiradas, né? Você é traíra, hein, Tigrão? Tá aqui, ó. Olha a cor do jornal. O Dionísio fez o primeiro gol da Ponte na Copa do Brasil. Dionísio. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Falar pra você, rapaz. O problema do arquivo é que me some os papéis. Eu fico louco da vida. Quando eu falei, pô, mas eu tinha esse jornal na pandemia. Eu joguei muita coisa fora, cara. Eu joguei, olha lá. Depois a Ponte perdeu pro Flamengo. Flamengo derruba a Ponte. Tá aqui, ó. Mas eu quero saber aqui, quando foi 5-0, porra. Não, tá aqui, ó. Peguei o velho, pô. É. Daqui a pouco você acha. Daqui a pouco. Vamos pra escalação aí. Ah, ô Pepe, a escalação aí, todo mundo querendo saber a escalação. Vamos. Você fica com mas o velho do Rio tá cada dia melhor. Que é isso? Vamos lá, Vamos atenção, lá, Pepe. Maestro Elton Grimaldi, macaca escalada. Ponte Preta definida e escalada pela primeira vez sob comando de Rodrigo Santana. Vai a campo com Diogo Silva, 12 no gol. Pacheco, 28 na lateral direita. Dupla de zaga que terminou o Campeonato Paulista. Lucas Cunha com a 3 e David Braz, 33. E fechando a linha defensiva, Kevson tem a 32. No meio de campo, Rodrigo Souza, capitão nesta noite, tem a 5. Tarek, volante, também tem a 38. E Elvis, camisa número 10. Um trio de ataque de Brian Borges, 31, Diego Tavares com a 7 e William Potker, reestreante da noite, com a camisa número 9, uma formação diferente do que a gente vinha falando. O Rodrigo testou sim um esquema com 3 zagueiros, mas mantém a formação mais utilizada no Campeonato Paulista e manda a macaca em um esquema de 4-3-3. No banco, à disposição do Rodrigo tem Thiago Coelho, 1, Lucas Justin, 2, Rodrigo Saravia, meia dúzia, Luiz Felipe, 11, Diego Porfírio, 13, Léo Gomes, 16, Jonathan Cafu, 19, Sérgio Palácios, 23, Daniel Baianinho, 26, David da Hora, 27, Gustavo Teles, 35 e Brandão, 99, Edu. Olha, vale a pena, Pedrão, por favor, repita a escalação numa vez só e vai pro banco direto. Vale a pena repetir. Vamos lá, é tanta mudança. Oi, Pedro Pessinato, por favor. Ponte Preta de Diogo Silva, 12, Pacheco, 28, Lucas Cunha, 3 e David Braz, 33. Kevson fechando a primeira linha, veste a 32. Rodrigo Souza tem a 5, capitão nesta noite. Tarek, 38 e Elvis veste a 10. No ataque, Brian Borges, 31, Diego Tavares com a 7 e William Potker, 9. À disposição do Rodrigo no banco tem Thiago Coelho com a 1, Lucas Justin, 2, Rodrigo Saravia, meia dúzia, Luiz Felipe, 11, Diego Porfírio, 13, Léo Gomes, 16, Jonathan Cafu, 19, Sérgio Palácios, 23, Daniel Baianinho com a 26, David da Hora, 27, Gustavo Teles, 35 e Brandão, 99, Edu. Ô, Pedro, só uma dúvida. Esse Brian Borges é lateral, é? É lateral? De ofício ele é lateral direito, mas joga na lateral esquerda e joga também mais avançado na ponta esquerda. Eu tô vendo aqui, pela escalação, não sei se é de ala, mas depois o Tigrão vai decifrar pra gente aqui, tá bom? Vamos pro Guarani de Bagé. Opa. O que é isso aí? O hino. Vou passar conforme foi divulgado a escalação do Guarani de Bagé, depois a gente passa na ordem correta. Guarani de Bagé de Thiago Viana, 12 no gol, Vitor Oliveira, meia dúzia, Marquinhos tem a 7, Silas, camisa número 10, Tony Júnior, 11, Albert, 13, Jean Martin, 15, Marcão, 17, Paulinho, 19, Juan, 21 e Rafinha, 22. No banco, poucos jogadores, Jean Carlos tem a 1, Thales tem a 2, Alan Christian tem a 8, Lucão, camisa número 9, Jean Carlos, 14, Iago Lucas, 18 e Adailson, número 20. Essa é a equipe do técnico Gelson Conte, Edu. E olha o apito. Quem apita é o paranaense Lucas Paulo Torezin, ele que tem 42 anos, o assistente número 1, Rafael Trombeta, e assistente número 2, Sidmar dos Santos,
também do Paraná, um trio todo paranaense, Edu. Enquanto o Tigrão pensa, repensa no esquema, como é que vai ser, esse aqui, esse lá, eu volto dentro de instantes, tem que dar uma faturada, o Tigrão comentando, o Greg, o Sozinho na fita também comenta. Agora, 20h45. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Olha, a Copa do Brasil, segundo tempo no Canindé, Portuguesa e Avaí tá 1-1, hein? Tá chegando, se aproximando do final, vai pra pênalti, será? Segundo tempo lá em Joinville e São Bernardo, 0-0. Um abraço pra quem? Lá pra Jundiaí, quem que é? O Brás Acorce. Ô Brás, um abraço pra você, muito obrigado. E pro Joãozinho Esbendigues, aquele livro que você carregava, Joãozinho, brincadeira, hein? O braço direito de Alcides, um abraço pra você e pra Sandra também, casal espetacular. Ô Tigrão, deu pra decifrar, Tigrão? Tem muita gente nova aí? Muita. Deu. É. Tranquilamente. Deixa eu ver, agora que eu vou anotar então. Vai. Eu vou anotar, pode falar. Ah, saiu a escalação aqui do... Posso te falar então que o Diogo Silva é o goleiro, certo? Não, senhor Tigrão, eu coloquei o comercial, pensava, eu sinceramente, eu tava... Podemos, você consegue... até aqui. Se assimila. Sim. Então tá, Diogo Silva, goleiro. Pachecão. Lateral direito. Lucas Cunha. Pode Deve marcar pelo lado direito. Essa dupla de zaga é lenta. E a Ponte hoje tem opções no banco, né? Tem algumas opções. Tem o Palácios, que é um molecão. Eu queria saber do menino da base aí, que estava até cogitado para começar jogando, o Diego. Nem no banco, Tigrão. Nem no banco. Nem no banco. Não tá no banco? Não tá. Tava cogitado aí, tava cotado. É o Diego... Como é que é o sobrenome dele? Diego Leão. Diego Leão. É da mesma família de felinos do Tigrão. Diego Leão não tá, mas tem o Palácios no banco aí, né? Acho que só ele de zagueiro. Isso. Só ele.
No banco. Você vê que a Ponte então tem problema no setor. E pode ser que o menino Diego Leão tenha sofrido ou tenha sentido alguma coisa. Kevson, lateral esquerdo. Rodrigo Souza, primeiro volante. Tarek, segundo volante. Elvis é o condutor, o articulador do meio-campo. Vamos chamá-lo de meia armador. Lado direito, aqui, Edu, pode inverter, tá? Porque normalmente o Brian Borges faz a segunda linha pelo lado direito. Então vai comigo agora, hein? Presta bem atenção, Edu. Tá prestando atenção, Edu? Marcando, inclusive. O Diego Tavares, ele joga mais do lado direito. Normalmente ele aparece numa beirada do lado direito. O Potker estará centralizado. O Brian Borges, que deveria ser ele é destro, tá? Que deveria ser a segunda linha na frente do Pacheco, eu acho que ele vai fazer a segunda linha ofensiva na frente do Kevson. Aí você faz Diego Tavares na direita, Potker centralizado e Brian Borges pelo lado esquerdo, sem a bola, volta e faz aquele primeiro combate de anjo da guarda na frente do Kevson. Não se surpreenda se num determinado momento do jogo o Brian Borges ficar um pouco e o Kevson aparecer à frente. Eles vão inverter. É a chamada primeira linha e segunda linha. Agora, pode ser que nos treinamentos, e essa é a minha única dúvida, mas a minha primeira opção para desenhar aqui é o Tavares do lado direito. Diego Tavares. E o Brian Borges do lado esquerdo. Se inverter, sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de solução de continuidade. E aí, pode ocorrer alguma mudança do tipo. Vou voltar o Brian Borges para lateral direita. Agora estou imaginando alterações. Vou meter o Pacheco na esquerda porque o Kevson não está bem. Só hipótese. Aí eu venho de Brian Borges no lugar do Pacheco. Pacheco na esquerda, joga bem por ali no lugar do Kevson. E aí eu meto o Cafu do lado esquerdo, lá onde estava o Brian Borges. Escreve aí também, Edu, se acontecer isso daí, depois você fala, o Tigrão imaginou bem. Como pode não ter nada disso? Pode simplesmente o Diego Tavares não tá bem, ele saca e vem com o Cafu. Ou ele pode vir com o Daniel Baianinho, numa das posições ofensivas, ou até no meio, chegando à frente. Daniel Baianinho é um meia ofensivo, né? Meia ofensivo. Às vezes também faz a beirada, não tem problema nenhum. Foi bem lá no Capivariano. Então acho que a Ponte tá melhor assim do que com os três zagueiros. Só que, se você começar a ver o Rodrigo Souza enfiado ali atrás, entre o Lucas Cunha e o David Braz, aí você fala lá, tá com três zagueiros. É isso. O senhor já falou todas as possibilidades também. Tudo. Deu pra assimilar? Mas você porque a falou Ponte tem algumas armas boas pro ataque. Algo que ela não tinha. Né? Ela tem o Baianinho, ela tem o Brandão, ela tem também o Jonathan Cafu. Algo que a gente não via no Campeonato Paulista, era só a molecada. Sabe quantos meninos tem hoje aí no time que começa o jogo? Digo, formado na base? Nenhum. Agora eu vou pro banco. Thiago Coelho, contratado. Lucas Justen, contratado. O Saravia, contratado. Luiz Felipe, contratado. Diego Porfírio, contratado. Léo Gomes, discorra sobre Léo Gomes, Pepe. Volante contratado, estava no futebol japonês, revelado pelo Vitória em 2021. 28 anos de idade. Então, Léo Gomes, contratado. Cafu, contratado. Palácios, contratado. Daniel Baianinho, contratado. David da hora, esse é da hora, hein? Contratado. Gustavo Teles, salva aí a base. Que o Brandão também é contratado. Então, pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 no banco. Mais 11 que começam jogando, 23.
tem um da base. Então não tem nada a ver com aquilo que víamos no Campeonato Paulista, com 4, 5 da base no time titular e o banco inteirinho da base. Por isso que eu nada contra a base, muito pelo contrário, tudo a favor. Mas não pode ser assim, colocar todo mundo junto num campeonato de tamanho e envergadura. Agora, não pode também virar as costas para os meninos da base. Mas tem que, quando for colocar Martinho da Vila. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagarinho, vai devagar. Nada de pôr tudo, né, Edu? Você acha que tem que pôr tudo de uma vez só, Edu? Excelente observação da base. Antes, porém, põe tudo da base no Paulistão, aquela situação terrível e tal. E agora, para começando aqui, ninguém da base, no banco só tem um da base, digamos, espetacular pela ponta esquerda. Grande Zorzinho. A gente olha bem, né, e abre uma perspectiva melhor ou pior. Porque os moleques entraram numa baita de uma gelada, fogueira. Eu abro uma perspectiva melhor. Agora vamos ver se já deu liga, se já assimilaram o que o Rodrigo Santana quer, se o time vai ser mais reativo e meter bola comprida no contra-ataque. Eu jogaria com linhas altas lá, confundindo tudo, desconstruindo a saída de bola do Guarani de Pelotas para tentar tomar essa bola da intermediária para frente ofensiva. E aí tem uma outra diferença aí. O Elvis é um bom chutador? Mas é um chutador mais clássico, de bola colocada, de assistência de bola parada e etc. O Potker não, o Potker é porrada. O Potker é canhão com a perna esquerda. Por isso que ele tem que jogar meio perto do gol ali, frontal, sobrou, não tem essa de querer fazer de bola e tudo. Queima pro gol, que deve estar úmido pelo que choveu aí a noite toda e um pouco durante o dia. Queima pro gol e não tenha medo de ser feliz. Eu espero a Ponte agressiva. E pernas para isso. Vai ter? Tá melhor preparado, o time treinou mais, não teve paralisação, não teve nada disso do que para o Campeonato Paulista. Então tá aí o desenho. E o Guarani, lá do Rio Grande do Sul? Vem jogando, vem com ritmo, eliminou o Caxias, que é um time que deu muito trabalho na Série C, chegou a liderar, não se esqueçam, é um assíduo frequentador de fases agudas da primeira divisão do Campeonato Gaúcho e foi eliminado pelo Guarani de Pelotas. Então que ninguém pense que a Ponte vai atropelar, não, que é jogo duríssimo. Mas, pela atmosfera favorável, eu me obrigo, mesmo que de forma discreta, não assim absoluta, a atribuir ligeiro favoritismo para a nega véia. Edu. Muito bem. Oi, Gleger, um abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite. Boa noite, Edu. Tá tudo bem aí, né? O meu som aí tá tudo tranquilo? Excelente. Imagem, som, tive um probleminha aqui com o retorno aqui. Isso, armação. Aliás, o Tigrão hoje em grande estilo, hein? Que tigrada que ele deu agora, hein? Então vamos começar. Edu, eu prometo compensar depois. É que eu tô com o retorno bem baixo. Eu tento quebrar o teu galho. Porque meu retorno tá muito baixo, aqui cara. No cacuete. Falei, eu vou dar uma esticada pra dar tempo do Gleger arrancar. Ele vem e já entra me queimando. Certo. É um traíra, pô. Você foi trairão, mão de alface. Grande estilo. Aliás, Edu, eu tava dando uma olhada aqui, né? E um abraço pra você, viu, Edu? Boa noite. Você, Gleger, seja bem-vindo. Boa noite aí a todos da equipe, ao Tigrão, grande mestre Tigrão. A todos aí, a todos que estão lá no estádio também, Pedro Piscinato, Carlos Batista, todo mundo, Gilberto Suf, né? E assim, Edu, a gente tá passando aqui o olho no time da Ponte. Nós falávamos muito durante toda a semana sobre se vai jogar com 3 zagueiros, se não vai, qual será a escalação do Rodrigo Santana, porque é um time novo, né, Edu? Muitas contratações, né? E aparentemente eu acho que ele mantém um critério legal. E qual que é esse critério? De dar um padrão para o time. Você vê que ele usa, né, aquela dobrada junto com o Brian Borges e o Kevson, provavelmente. Aquela mesma dobrada que foi lá no derby, lá no Brinco de Ouro, que foi muito bem, inclusive, diga-se de passagem, até que aguentaram, até que tiveram pernas, né?
Foi muito bem essa dobrada do lado esquerdo. Um meio de campo com 2 volantes e o Elvis à frente ali. E na frente, né, o Brian Borges, pro lado esquerdo, provavelmente, Tavares e o Potker. Mantém, Edu. Em alguns momentos nós vamos ver 2 linhas de 4, uma ponte mais posicionada, mas é aquilo que o Tigrão estava falando agora e eu concordo plenamente. A ponte tem que se impor jogando dentro de casa. Se você pegar aí, ó, do Campeonato Paulista, né, jogadores mais experientes, ó, Diogo Silva, Pacheco, todos estavam aí, ó, David Braz, né, o Kerson chegou agora, mas o Rodrigo Souza estava por aí, o Elvis, né, e o Tavares também, né. Opa, melhorou o retorno agora, hein, melhorou. Diga aí, Tigrão. Seu time vai para os pênaltis lá no Canindé, só para te deixar nervoso. É, tá? Eu tô acompanhando aqui também. Tô ligado aqui. Aliás, foi um jogo bom, né, ô Tigrão? Foi um jogo bom, né? Jogo de bastante alternativas. Que fiquei no ar aí até 19, depois fui fazer umas coisinhas aqui, bati um rango. Eu não vi o jogo, mas eu esperava que a Portuguesa matasse nos 90, hein? Até pelo Campeonato Paulista que ela fez. Eu tava vendo. Viu, Tigrão? Eu tava assistindo o jogo, o Avaí 2 bolas na trave, segundo tempo pressionando a Portuguesa. Foi um jogo bem aberto. Foi um jogo de igual para igual. E agora vai para os pênaltis, lá no Canindé o jogo. Jogão de bola. Então, para finalizar, Edu, tem muito torcedor da Portuguesa que deve estar falando pro colega que tá do lado. Puta vida, se fosse o Gleger no nosso gol, tava garantida a classificação. Agora eu quebrei teu galho, tá vendo? Aí, tá vendo? E é verdade, né, Tigrão? Você sabe disso. Então, Edu, para finalizar aí o meu comentário, eu acho que o Rodrigo Santana usa um critério legal e tem alternativas interessantes no banco. Então, eu acho que a Ponte é a favorita, leva a parada, claro que tem que estar muito atento. Tigrão toca em alguns pontos importantes. Esse time aí eliminou o Caxias, esse time conseguiu se manter no Campeonato Gaúcho, que é difícil. É um time que vem embalado, é um time que vem sem responsabilidade, mas a Ponte tá jogando em casa e pra mim é melhor time e passa, viu, Edu? Um abraço para Eloir Pianca, grande ouvinte da Bandeirantes. Um abraço, Eloir, meu professor de centrífuga, né? E tem um rapaz aqui, um ouvinte, ele é de Bagé, curtindo a gente, muito obrigado. Guarani de Bagé, rainha da fronteira, terra do jogador branco e do presidente Emílio Garrascas, o Médici, que era o presidente quando o Brasil ganhou a Copa de 70 no México, né? E o branco, será que é o branco tetracampeão? Será que é ele? Que é de Bagé? O branco? Sim, revelado pelo Guarani de Bagé. Foi revelado pelo Guarani de Bagé, o branco. Que, aliás, passou como técnico do Guarani, infelizmente, em 2013. O Guarani foi rebaixado, mas, olha, foi o pior índice de um técnico dos últimos anos do Guarani. Quer dizer, com todo respeito ao branco, que tem uma história linda, é que ele foi técnico do Guarani aqui, mas não foi feliz. Uma época difícil. Ô Pedro, para encerrar, dos que vão entrar, então é o seguinte, apenas reestreando o Potker, os demais já jogaram aqui, né? Correto, os outros todos estavam no Campeonato Paulista. Tá, o Potker, ele reestreia, na verdade, então já é um velho conhecido. E no banco, quem tem aí que pode estrear, Pedrão? Dos jogadores que estão no banco, apenas o Gustavo Teles e o Luiz Felipe já jogaram. De resto, todos podem fazer suas estreias. Thiago Coelho, Lucas Justin, Rodrigo Saravia, Diego Porfírio, Léo Gomes, Jonathan Cafu, Sérgio Palácios, Daniel Baianinho, David da Hora e Brandão. Todos com a possibilidade de estrear com a camisa da Macaca. E para fechar mesmo a escalação da Ponte, Pedro? Ponte Preta de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis e no ataque Brian Borges, Diego Tavares e William Potker, Edu. O ouvinte falou aqui, o Pedrão falou Guarani de Pelotas, de Bagé, olha, tem muita rivalidade. Eu louco, de jeito nenhum, Guarani de Bagé, né, do branco revelado lá. E também a cidade de Bagé, do presidente Emílio Médici. Meus amigos, fechado, hein? Fechado concentração, vamos para abertura e para narrar mais essa emoção, o titularíssimo e comandante da nossa equipe, ele vem aí, o amigo Batista, e até já! Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui o lendário estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a bola rola, 21h30, Copa do Brasil. Ponte Guarani de Bagé, frente a frente neste duelo, que vale uma grana considerável, R$1.680.000. A Ponte Preta precisa do dinheiro, mas para meter a mão na grana, tem que ganhar o jogo. Ganhar do Guarani de Bagé. Já já a bola rola e você curte o jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui a emoção vai rolar no seu rádio. Tem futebol na Bam Bam Bam. Falamos pra Seara. Presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você, muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola.
A Ponte Preta já fez o trabalho de aquecimento e já se recolheu para os baixos aqui do estádio Majestoso. O Guarani de Bagé prossegue no trabalho de aquecimento aqui do lado direito das cabines de rádio, próximo ali do gol da linha do trem aqui no Majestoso. Já a bola rola. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite para você, um grande abraço, um abraço especial para todo mundo ligado aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes, a macaca que busca a sua primeira vitória neste 2026. E é claro, uma vitória importantíssima. Caso avance a quarta fase da Copa do Brasil, a Ponte Preta vai faturar mais de R$1.600.000, Batistão. Informações do Guarani de Bagé, diz aí, Pedrão. Guarani de Bagé que eliminou o Caxias na segunda fase da competição, venceu por 1-0 e agora chega tentando surpreender mais uma vez e garantir aos cofres do clube R$1 milhão, caso passe para a quarta fase. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É importante essa partida para a Ponte Preta em duas questões: estreia do treinador, Copa do Brasil, jogo de mata, um jogo difícil. A gente sabe que quando é um jogo só é complicadíssimo, mas a Ponte está jogando em casa, tem algumas novidades, eu acho interessante, principalmente essa dobrada do lado esquerdo. E o Rodrigo Santana mantém um critério legal, vem com um time, um 4-3-3, em algum momento com uma variação de duas linhas de 4, deixando o Elvis um pouco mais à frente ao lado do Pote, que provavelmente nós veremos isso, a grande maioria do posicionamento do time Ponte Pretano em campo. Então a expectativa é de vitória, claro, porque o time da Ponte tecnicamente é melhor, se você analisar. Eu não conheço esse time do Guarani de Bagé, o PP trouxe aí, né? Um time que eliminou o Caxias e que conseguiu se manter no Campeonato Gaúcho. Não é fácil, mas eu acho que a Ponte tem mais time e ganha o jogo, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Espero uma Ponte intensa, empurrando o adversário para trás, subindo bastante as linhas, marcando pressão na saída de bola, desconstruindo as articulações do Guarani de Bagé lá no Nascedouro e a Ponte se impondo como quem joga em casa e tem a autoridade de quem joga em casa. É isso que eu espero de uma Ponte muito melhor individualmente, no conjunto e também na preparação física e também na questão atlética do que no Campeonato Paulista. É isso que eu espero. Tomara que na prática isso se aplique contra um Guarani de Bagé traiçoeiro, organizado e que vem muito bem na competição, que é a Copa do Brasil, e que acabou de eliminar a equipe do Caxias numa rivalidade regional de um time de uma camisa muito tradicional. Jogo duro e equilibrado. Espero que a Ponte use muito bem a seu favor os aspectos de campo e torcida, ou seja, de estar jogando com a atmosfera sempre muito importante do seu estádio a seu favor. 21 graus a temperatura aqui no Majestoso, já a bola rola. O futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, o incomparável. Alô, Edu Pinheiro. Alô, meu grande amigo Batista, grande abraço, comandante. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, o Gleger tá acompanhando, o Tigrão também. 4-1, a Portuguesa vence nos pênaltis. Foi 1-1 Portuguesa e Avaí. Nos pênaltis, 4-1 para a Portuguesa. E o Cristiano, que estava aqui na Ponte, ele perdeu um pênalti. Aliás, o Avaí perdeu 2 pênaltis. Um deles, o Cristiano isolou, chutou por cima. Então, Portuguesa caiu. 4-1, não é isso, Tigrão? Caiu lá na marginal a bola. É, rapaz, que é isso? Olha que eu olhei aqui. É que você tá na frente aí, né? Eu tô pela internet e aí a TV que se acompanha é a informação mais rápida. Então, mas venceu 4-1
Olha, é o seguinte, Joinville e São Bernardo jogam lá em Joinville, gol do São Bernardo. Gol do São Bernardo, segundo tempo, Joinville 0, São Bernardo 1, é terceira fase, se terminar empatado, é pênalti. Olha, é o seguinte, tem muito jogo Copa do Brasil, destaque para quinta-feira, o Novo Horizontino, vice-campeão paulista, joga em Cuiabá contra o Misto. E hoje tem Mirassol e Santos, Campeonato Brasileiro, 21h30, o Santos sem Neymar. Amanhã tem Atlético Mineiro e Inter, Bahia e Vitória mais uma vez, Flamengo e Cruzeiro, Corinthians e Coritiba. Na quinta, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, olha, São Paulo e Chapecoense. Vamos transmitir na quinta com o Roger Williams, hein? O jogo vai ser no Canindé, 20 horas. E ainda na quinta, 21h30, Grêmio e Bragantino. E hoje, a partida da vida do Botafogo da Libertadores, a terceira fase. Lá no Equador foi 1-1. Começa 21h30, no Engenhão, Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Se der empate é pênalti, valendo vaga na fase de grupos. O Bahia já ficou. Se o Botafogo passar, então vai para a fase de grupos, onde vai se encontrar aí com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Corinthians, porque dia 19 vai ser o sorteio dos grupos da Libertadores. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Gilberto Sufi no majestoso, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para a sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Tem futebol na Bam Bam Bam. Ô galera, calma, Batista na área. Quem sabe disso, vamos amor. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola,
primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta definida e escalada pela primeira vez sob comando do técnico Rodrigo Santana. Vai a campo buscando a classificação com Diogo Silva, 12 no gol. Pacheco na lateral direita tem a 28. Dupla de zaga de Lucas Cunha com a 3 e David Braz, 33. Kevson fechando a primeira linha tem a 32. No meio de campo, Rodrigo Souza é o capitão da noite, veste a 5. Ao lado dele, Tarek tem a 38 e Elvis, camisa 10 da Macaca, veste a 10. No ataque, Brian Borges tem a 31, Diego Tavares veste a 7 e William Potker, o bruxo, tem a 9. Repeteco da Macaca de Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda. Meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. Ataque de Brian Borges, Diego Tavares e Potker. À disposição do estreante Rodrigo Santana, um banco repleto de estreantes também. Thiago Coelho com a 1, Lucas Justin número 2, Rodrigo Saravia meia dúzia, Luiz Felipe 11, Diego Porfírio 13, Léo Gomes 16, Jonathan Cafu 19, Sérgio Palácios 23, Daniel Baianinho 26, David da Hora 27, Gustavo Teles 35 e Brandão 99. O Guarani de Bagé, o índio do Rio Grande do Sul, escalado e definido pelo técnico Gelson Conte. Vai a campo com Thiago, número 12 no gol. Rafinha, capitão, tem a 22. Vai na lateral direita, dupla de zaga de Alberti 13 e Paulinho 19 e Vitor Oliveira meia dúzia pelo lado esquerdo. Meio campo de Marcão 17, Jean Martin 15, Silas número 10 e Marquinhos com a 7. Dupla de ataque, Tony Júnior tem a 11 e Juan 21. Repeteco do Guarani de Bagé de Thiago 12, Rafinha 22, Alberti 13, Paulinho 19, Vitor Oliveira meia dúzia, Marcão 17, Jean Martin 15, Silas número 10, Marquinhos com a 7, Tony Júnior 11 e Juan 21.
à disposição de Gelson Conte no banco de reservas. Poucas opções. Jean Carlos tem a 1, Thales tem a 2, Alan Christian veste a 8, Lucão, camisa número 9, Jean Carlos 14, Iago Lucas 18 e Adailson 20. Arbitragem do jogo. O responsável pelo apito nesta noite é Lucas Paulo Torezin, ele que é paranaense, assim como os dois assistentes. Assistente número 1, Rafael Trombeta, e assistente número 2, Sidmar dos Santos, todos do Paraná. Lembrando que nesta fase não tem VAR da Copa do Brasil. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. A Ponte, meus amigos da Bandeirantes, aparentemente vai num 4-3-3 aí. Deve fazer uma dobra lá do esquerdo com Kevson e o Brian Borges. Do lado direito, Pacheco e Diego Torres. Pacheco na primeira linha, o Torres na segunda. William Potker, mais centralizado, como ele bem disse quando foi apresentado. Gostaria de não jogar tão longe do gol. O meio, Rodrigo Souza, primeiro volante, Tarek, o segundo Elvis, o armador. E os dois zagueiros, Lucas Cunha, espero que ambos estejam fisicamente melhor posicionados do que nós vimos no Campeonato Paulista, melhor condicionados. Lucas Cunha e David Braz com a segurança do Diogo Silva na meta. Espero uma Ponte ativa, uma Ponte intensa, uma Ponte se impondo, uma Ponte não pensando em levar para os pênaltis, uma Ponte procurando, lógico, fazer prevalecer os aspectos campo e torcida, e por que não? Também a sua tradição, a sua história, a sua permanência durante tanto tempo em Série A de Campeonato Brasileiro, de volta agora à Série B, com 5 títulos de vice-campeão paulista, é muita coisa. 70, 77, 79, 81, 2008, 2017, 6 vezes vice-campeão paulista. Terceira colocada em Campeonato Brasileiro de 81. Terceira colocada na Copa do Brasil de 2001. É muita coisa. Revelando muitos jogadores para a seleção brasileira, com todo respeito ao Guarani, que vem para fazer a parte dele, vem com a raça gaúcha, vem com muita organização, mas a Ponte, ela tem que se impor, ela tem que partir para cima, ela tem que subir as linhas, ela tem que desconstruir a saída de bola da equipe do Guarani de Pelotas para tentar retomar essa posse já adiante da linha intermediária ofensiva que ela estará ocupando dentro do gramado. É jogo duro, equilibrado, não é fácil não, é tudo difícil, não tem bobo no futebol, mas a Ponte leva, na minha opinião, um ligeiro favoritismo, e eu gostaria também de ouvi-lo e também de saber da sua expectativa, meu queridíssimo Gleger Zorzin. Boa noite, Tigrão. Eu concordo contigo, eu acho que a Ponte tem que se impor, tá jogando em casa, é um jogo realmente difícil, até porque troca de treinador, né, campeonato novo, a Ponte vem de um campeonato paulista muito ruim, né, então é o momento, é a hora, né, é o jogo para recuperar a autoestima, para trazer a confiança novamente para o lado do majestoso. A gente sabe como é que foi difícil o Campeonato Paulista para a Ponte Preta, o primeiro campeonato do ano. Aí tá aí uma oportunidade de você conseguir uma classificação legal, uma oportunidade de você trazer recurso para o time que vive um momento muito delicado na parte financeira. Aí uma classificação hoje traz, né, um dinheiro para os cofres, para dar uma amenizada nos problemas. Então é um jogo importantíssimo. Agora tem que respeitar, tem que se impor, claro, óbvio, tem que jogar para cima também, mas tem que respeitar porque hoje a gente sabe que o futebol é muito competitivo, é muito igual, é muito equilibrado, e provavelmente esse time do Guarani de Bagé é um time carrancudo, truncudo, que vai complicar, que vai tentar atrapalhar a vida do time pontepretano. Mas claro e óbvio que a expectativa é de que a Macaca faça um grande jogo e vença o jogo. Carlos Batista! Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, da Palavra Fácil, traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Guarani de Bagé. Oi!
Gostei da camisa, bonita, diferente, cheia de estilo, mas o número para narrar e pra gente aqui é terrível. O número é listrado. Apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Vai Macaca. E a Ponte já deu a primeira estocada com Kevson, cruzando para Diego Tavares. A bola foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani de Bagé. E o detalhe é seu, Pedro Piscinato. O detalhe é o início da jogada, que começou em um lance ensaiado. Desde a saída de bola com William Potker, uma troca de passes rápidas, passando por todos os setores da Macaca. Primeira oportunidade, mas o Diego Tavares não pegou como gostaria e ficou fácil, apenas tiro de meta para o goleiro Thiago Batista. Vitor Oliveira cobra arremesso lateral, faz o lançamento na frente, Marquinhos toca de cabeça, a bola subiu. O Rodrigo Souza vem para tirar, Marcão cutuca, toca na frente, vem lá atrás para afastar o time da Macaca. E a bola sobra reboteada lá pela direita. Escapa, vem pro jogo na ponta. Rafinha dominou, ajeitou, vem no cruzamento. Levantamento feito, passa por toda a extensão, vai pra fora. Para a linha lateral em arremesso pro time da Ponte bater no campo de defesa. Pela direita, Pacheco já toma posição para fazer a reposição. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior do Brasil. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 às 19h30. E vem embora, domina pela esquerda, tenta a passagem lá no campo de ataque, Vitor Oliveira. Errou o passe, a bola volta, domina, trabalha Jean Martin e o trem está passando, em direção à cidade. Quando o trem passa em direção à cidade é porque a Ponte Preta vai vencer. Se ele passar e apitar, essa é a lenda. Trabalha na frente da área o time do Guarani de Bagé, sai lá atrás Diogo Silva. Trabalha no campo de defesa, vai sair jogando. Então, se o trem passar e apitar em direção ao centro de Campinas, a Ponte ganha. Se o trem passar e apitar em direção a Jundiaí, a Ponte perde. Essa é a lenda. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina o time da Ponte no campo de defesa, lançamento espechado para Pacheco, partiu, vai na linha de fundo, domina, rola atrás para Diego Tavares, na perna direita, atrás, chama David Braz, ele vai tocando ainda mais atrás. Tarek tentou passe na frente para Rodrigo Souza. A bola volta, sobra dentro do círculo central. Trabalha o time da Ponte. Lucas Cunha tentou passe lá pela esquerda. Houve um toque, a bola saiu. É arremesso para Macaca. Kevson cobra, solta o jogo na frente no campo de ataque. Lançamento para Potker. Intercepta a jogada. Chega tirando lá atrás o lateral direito, Rafinha. E vem no contra-ataque. Domina, tenta a passagem, pediu falta, o árbitro não marcou. Pediu falta o Tony Júnior e o árbitro mandou seguir. Se mandou o time da Ponte, vem com o Potker. Entrou na área, dominou, bateu cruzado, tira! Afasta Alberti, corta na hora H, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para a Ponte Preta bater. Boa jogada pelo lado esquerdo, William Potker na velocidade, daquele jeito que a torcida da Ponte Preta estava com saudades.
no momento em que ele tentava buscar o passe para o Diego Tavares dentro da área. Foi interceptado, primeiro escanteio para Macaca, Elvis na bola. Elvis vem para a batida, o homem das bolas paradas. Toma posição, a Ponte coloca 5 lá dentro da área. Há uma movimentação intensa. Vai para a bola para fazer o levantamento. David Braz está dentro da pequena área. Demora, não cobra. O escanteio é no gol da linha do trem. Partiu Elvis, pé direito, cruzou na área. Chega de atrás de cabeça. Tira Alberti, a bola volta reboteando. Diego Tavares bateu, pega. Thiago Gonçalves pegou e não soltou o PP. Chute forte, rasteiro do Diego Tavares. Goleiro Thiago acabou fazendo a defesa. Terceira chegada com perigo da Macaca em 5 minutos de jogo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Kevson domina, avança, refuga, para na frente do marcador. Prefere o toque recuado, vai começar tudo lá atrás. Domina o time da Macaca no campo de defesa com Lucas Cunha de perna direita para fazer o passe para Elvis pela meia. De perna direita, abriu na ponta pela esquerda, vem na bola, domina Kevson. Trabalhou na lateral da grande área, volta atrás. Elvis, pé direito, cruzou para Ponte, dominou, recolheu, abriu lateralizando a jogada lá pela direita. Vai o cruzamento, no cruzamento da esquerda para o centro. Thiago Gonçalves chega de soco, tira a bola, volta. David Braz domina pela direita, tenta levar do campo de ataque. Bola torta e para fora. É arremesso lateral no campo de defesa. Arremesso para o time do Guarani de Bagé. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Falta, bola parada pela direita, campo de ataque, falta para Macaca bater Pedro Pecinato. Falta em cima de Diego Tavares e o jogador do Guarani de Bagé, Jean Martins, já tomou um presta atenção do árbitro Lucas Paulo Torezin. Segunda vez que o árbitro assinala a falta para Macaca e ele reclama, e o árbitro já disse que não vai tolerar mais esse tipo de reclamação. A próxima é cartão. Falta para Macaca, Elvis na bola. Elvis vem para fazer o erguimento na área, 7 minutos e meio, primeiro tempo. Movimentação dos jogadores da Macaca na entrada na área. Momento de expectativa é no gol da linha do trem. Elvis partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira Marquinhos, a bola volta reboteada, sobrando lá pela esquerda com Brian Borges, vem no cruzamento, a bola saiu. Mas houve um desvio, portanto é escanteio para Macaca bater PP. Na tentativa de cruzamento do Kevson, a bola acabou resvalando no Albert, zagueiro da equipe gaúcha. Portanto, escanteio para Macaca, Lucas Cunha e David Braz na área. Vem para a bola para batida na cobrança de escanteio. Escanteio no gol da linha do trem. Alves, o homem das bolas paradas. 2, 4, 6 jogadores da Ponte, 7 dentro da área. Um princípio de confusão ali. O árbitro vai lá para conversar. Está dialogando, está parlamentando, está ali tentando acalmar os ânimos. Tá tudo certo. Vamos pro jogo. Cobrança de escanteio. Elvis está autorizado. Vai fazer o levantamento na área. Partiu, não levantou na área. Jogada ensaiada pela esquerda com o Rodrigo Souza. Outra vez para Elvis. Meteu o pé direito, levantou na área. Em cima da defesa, Jean Martin. Chega, afasta, tira, a bola se abriu. Sobrou com o Tony Júnior. Ele recua. Rafinha vai sair jogando lá atrás. Arrefeceu o time do Guarani de Bagé. Domina Marcão,
Abriu pela esquerda para Vitor Oliveira, outra vez para Marcão. Marcão recolhe, domina, ele perna direita, solta para Vitor Oliveira. Lateral esquerdo não avança, prefere toque recuado, vem para Jean Martin. Abriu lá pela direita no campo de defesa. Vem para a bola, Albert. Meteu o pé direito, levantou lá na frente, gira o corpo, Silas em cima da marcação. Falta nele, o árbitro parou, marcou. Falta para o Guarani bater. Falta cometida pelo Brian Borges, pelo lado direito de ataque do Guarani de Bagé. E o Rafinha, capitão da equipe gaúcha, já está na bola. É ele quem vai fazer o erguimento da bola. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas e especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos ver quem é que vem. 2 estão posicionados. Um deles é o lateral Rafinha e o outro é o Silas. Partiu o pé canhoto, cruzou na área no desvio, Diogo Silva. Defesa do goleiro da Macaca, bola cruzada, desvio, bola perigosa, Diogo Silva trabalhando. Eu quero o detalhe, Pedro Piscinato. O detalhe foi a agilidade do goleirão da Macaca, Diogo Silva. Uma bola batida forte, firme, de perna esquerda pelo Silas. A bola não desviou em ninguém e o Diogo Silva, muito atento, conseguiu impedir o que seria o primeiro gol da partida. Gleguerra Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Diogo Silva. Mostrou que tá atento, né, Batista? Grande defesa do Diogo Silva, né, que deu um rebote ali e acabou jogando para fora. Grau de dificuldade 7.94. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E atenção, olha o time do Guarani de Bagé na área, já tinha saído, o Bandeira marcou impedimento no ataque do time do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, aqui no lendário majestoso, Ponte 0, Guarani de Bagé 0. Ainda a Copa do Brasil, Canindé, Portuguesa 1, Avaí também 1 nos pênaltis, 4-1 para a Portuguesa. Joinville 0, São Bernardo 1, gol de Pablo Diego, ex-Ponte. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, começo do jogo, comportamento dos times 0-0 Tigrão. Mais organizado, como era esperado, o Guarani de Bagé. A Ponte vai mais no peito, teve uma saída de bola rápida no primeiro lance do jogo, o Potker errou a cabeçada, mas o Guarani de Bagé é melhor distribuído, toca, o goleiro da Ponte já trabalhou e trabalhou bem. Falha na marcação da defesa da Ponte numa bola parada. Todo mundo ficou olhando e o jogador número 15, Jean Martin, que cabeceou, ele se abaixa para cabecear. Veja que vacilo. E o Diogo Silva, com muita gente na frente, fez a defesa. Então, mais organizado e detalhe, não joga retrancado o time gaúcho, não. Com a bola, parte para cima da Ponte. Jogo legal, jogo aberto, ligeiramente superior ao visitante. Grande abraço pro Dadá Maravilha. Dadá Maravilha tá aqui, passando aqui na lateral da cabine. Um beijo para você, Dadá. Dadá que jogou aqui na Ponte Preta, né? Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. A Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, a agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista, promoção válida enquanto durar o estoque.
0-0. Já tem um intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte domina, David Braz. Lentamente, ele atravessa a bola da zaga central para a quarta zaga. Lucas Cunha domina lá atrás. Os dois zagueiros da Ponte são destros, mas pela direita joga o David Braz e pela esquerda o Lucas Cunha. David Braz soltando o jogo lá atrás, vem dominando o time da Ponte. Lucas Cunha pela esquerda para Kevson, trabalha o jogo o time da Macaca, placar de 0-0. O Tarek lateralizou a jogada para Brian Borges, ele vai recuar, começa lá atrás outra vez o time da Ponte, vem para a bola Tarek para fazer o passe, erra o passe. Aí o Rafinha foi seguro e o árbitro marcou a falta para o Guarani de Bagé, Pedro Pecinato. Falta cometida pelo William Potker, tentava ali, mas viu que o lateral do Guarani de Bagé seria mais rápido, acabou segurando. Falta para a equipe gaúcha. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7. Diariamente necessária, foco total em você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, majestoso, Ponte 0, Guarani de Bagé também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, alô. É o seguinte, olha, Brasileirão, 15 minutos em Mirassol 0, Santos também 0. Só um minutinho, Edu, vem embora, Elvis dominou, escapou. No último toque ele ia fazer o passe para o Potker, seguindo, Edu. Ó, terceira fase da Libertadores, atenção, Nilton Santos, gol do time do Equador. 16 minutos, Botafogo 0, Barcelona 1. O Botafogo tá ficando de fora da Libertadores, hein, Batistão? Tem futebol na Bam. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. David Braz trabalha, soltando o jogo pela direita para Pacheco, para Diego Tavares. Ele recua para Pacheco. Pacheco domina, recua, toca lá atrás, começa de novo com David Braz. Faz o lançamento para Brian Borges lá na ponta canhota. Chega Rafinha, tiro de cabeça, a bola sobrou com o time da Macaca. Tarek para Elvis por dentro, com o Rodrigo Souza, com Elvis, pé direito, bateu Thiago Gonçalves. Bateu de longe Elvis. Thiago Gonçalves caiu para o canto baixo direito. Pegou e não soltou o Pedro Pecinato. Foi muito bem o goleiro da equipe gaúcha. O Elvis bateu firme de perna direita e o Potker pedia a bola ali, mas não recebeu, Batista. Placar de 0-0. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, 17, placar de 0-0. Quem está melhor do jogo até aqui, hein, Gleger? Batista, eu esperava um pouco mais da Ponte, mas só faz um minutinho, jogo ainda, Gleger, né, de Tony Júnior domina, pé direito, cruzou direto, pega Diogo Silva, pegou e não soltou o Pedro Pecinato. Batida firme do camisa número 11, Tony Júnior, mas o Diogo Silva muito bem, mais uma vez, pegou ela e não soltou. Seguindo o Gleger. A Ponte, ela tenta buscar o encaixe, né? Tenta buscar aí o entrosamento do time. A gente percebe que está indo falta um pouco de ritmo também. Você vê que nesse lance agora há pouco aí o Elvis, se ele carrega um pouco mais, ele tinha algumas rivas, preferiu chutar pro gol, batendo fraco, facilitando a vida do goleiro. Então falta um pouquinho mais de calma para a Ponte, mas o jogo dá para dizer que é extremamente equilibrado, Batista.
Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Brian Borges toca atrás, vem de longe, Diego Tavares, pancada de perna direita, a bola subiu, foi embora. Saiu pela linha de fundo em tiro de meta, foi o Tarek. De longa distância, a pancada no volante, ela subiu, saiu, tiro de meta pro Guarani de Bagé, Pedro Pecinato. É bem verdade, não pegou como gostaria o Tarek, a bola foi por cima do gol, sem sustos para o goleiro Thiago, mas o detalhe é que mais uma boa jogada criada pelo lado esquerdo entre Brian Borges e Kevson Batista. Paulinho perdeu a bola pro time do Guarani de Bagé, vem pra bola no contra-ataque, recebe Brian Borges pela esquerda, girou de um lado para o outro e o árbitro marcou uma falta para o Guarani de Bagé. Tá parado o jogo e tá caído o cara aí, hein, Pedro Piscinato? Paulinho, camisa 19 da equipe gaúcha, está caído. No momento em que o Brian Borges fazia ali a proteção da bola, acabou deixando o braço, acertando o rosto do jogador gaúcho. Portanto, falta já cobrada pelo Guarani de Bagé. Time do Guarani de Bagé hoje com a camisa toda vermelha. É a camisa, portanto, contrária à cor da Ponte, né? Porque a Ponte joga de branco, que é o uniforme número 1. O time mandante tem o direito de usar a camisa número 1. E a camisa vermelha tem uma explicação para o time do Guarani de Bagé. As primeiras camisas que foram usadas pela equipe do Guarani de Bagé foram camisas que eram do Nacional de Montevidéu. O fundador Carlos Garrastazu, ele que foi jogador do Nacional de Montevidéu, ele retornou para a cidade de Bagé e levou um jogo de camisas. E foi assim, portanto, que começou a história centenária do Guarani de Bagé. Fundado no dia 19 de abril de 1907. 1907, a Ponte é de 1900, 7 anos depois da fundação da Ponte, o Guarani de Bagé, que está em campo aí jogando contra a Ponte, também foi fundado. Domina Rafinha, toca na frente para Tony Júnior, a bola volta, recebe Marcão para Rafinha, ele vai recuar tudo. Recebe lá atrás no campo de defesa, vai sair jogando o Jean Martin. Trabalha pela metade da quarta zaga, perna canhota. Faz a bola rolar para Vitor Oliveira. Levanta de perna esquerda, David Braz chega lá atrás, afasta, tira. A bola sobra com Potker. Ele domina, partiu em cima da marcação, preso no caixote de marcação. Silas tira, afasta e vem esboçando o contra-ataque. Lança o jogo ali dentro do círculo central. É falta. Juan. A Ponte tem pressa, cobra. Vem para o campo de ataque, domina, tentando a passagem pela esquerda. Partiu, vai para o fundo, Kevson. Recolhe, domina, rola, toca atrás. Vem para a bola para dominar rápido o setor esquerdo. Brian Borges dançou de um lado para o outro, não cruzou, tocou para Kevson. Kevson para Brian. Kevson faz o cruzamento, a bola explodiu no corpo do Rafinha. Cobrança de arremesso lateral pela esquerda, a Ponte lenta. No último terço, vem para a cobrança, cobra Kevson. Tocando pela esquerda para Brian Borges. Avançou, vai para o fundo, cruzou para a Ponte, no meio do caminho. Jean Martin. Afasta, tira, Rodrigo Souza pegou o rebote para Brian Borges, cruzamento, levantamento na área do Kevson. Bola reboteada, sobra com o time da Macaca, vindo contra-ataque, Pacheco. Abriu para Diego Tavares, bico direito da grande área, tentou cruzamento, desvio. Chega lá atrás, vem David Braz, briga pela bola, tirou para Rodrigo Souza, voltou, dominou, vem para fazer o lançamento, Lucas Cunha. Nossa, que coisa horrível! Lançamento para ninguém lá na linha de fundo, meteu para fora Pedro Pecinato. A intenção era buscar o jogador Kevson, mas não foi isso que aconteceu. Pegou muito mal Lucas Cunha, apenas tiro de meta para a equipe gaúcha. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23:30, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes.
Copa do Brasil, jogo eliminatório. Se empatar, vai para pênalti. Aqui no majestoso Ponte Preta 0, Guarani de Bagé 0, Edu Pinheiro. No Engenhão, Batista, 24 primeiro tempo, Botafogo 0, Barcelona e Guayaquil 1. Botafogo tá caindo fora da Libertadores, lá foi 1-1. E atenção, em Mirassol, gol do Mirassol, Igor Formiga Esponte, 20 do primeiro tempo, Mirassol 1, Santos 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. David Braz domina a bola pela metade da zaga, soltando para Lucas Cunha. Abriu para Elvis pela esquerda, ultrapassa a linha da metade de campo, faz o lançamento para o Potker. Lá atrás chegou tirando, afastando o Albert. E a bola vai para fora, Tony Júnior não conseguiu alcançar, arremesso para Macaca. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. Nossa, que pegada violenta. Diego Tavares, mas o árbitro mandou seguir. Vem Potker, vai fazer, não tá valendo. O árbitro um tanto quanto confuso também, hein, Pedro Piscinato? Ele marcou agora toque de mão de William Potker, que nem reclamou, portanto, falta marcada corretamente, mas aí o Diego Tavares reclama pela falta no lance anterior, que não foi assinalada pelo árbitro paranaense. Lucas Paulo Torezin, do Paraná, é o árbitro do jogo. É tempo de análise, Valdemir Gomes, 0-0, quem está melhor do jogo até aqui, Tigrão? Agora equilibrado o jogo, né? Tava um pouquinho melhor o Guarani de Bagé, a Ponte deu uma equilibrada. Agora me preocupa é o seguinte, o meio de campo da equipe gaúcha mais compacto, né? Jogando mais próximo e com 4 jogadores no meio. A Ponte normalmente com 3, às vezes com 2, porque o Elvis, em boa parte do jogo, ele tenta ser um quarto atacante. E aí a Ponte perde a briga. O Guarani toca bem a bola no setor de meio campo, de pé para pé, fica com a bola, tira a pressão e a intensidade que a Ponte tentou pôr no começo do jogo. É uma dificuldade, está disperso o time da Ponte, jogando muito distante no seu compartimento de meio campo. O Guarani mais compactado. Mas é igual, nesse momento é igual o jogo. E para mim, individualmente, o jogador mais participativo e mais consciente da Ponte, mais uma vez, é o Brian Borges. Ele faz lá uma meia água entre primeira linha e segunda linha. E vem a Ponte, Elvis para Kevson na linha de fundo, cruzou para Elvis, levantou na área, subiu o zagueiro Dira, a bola volta, Tarek, solta o jogo pela direita, escapa o time da Macaca com um Pacheco pela direita. Diego Tavares cruzou na área, dominou, girou, vai para a bola, Potker fez o cruzamento, houve um toque de braço, o árbitro mandou seguir. E não tem VAR, hein, Pedro Piscinato? Se tivesse o VAR, ele marcaria pênalti para Macaca. A bola acertou o braço do zagueiro número 13, Albert, defensor da equipe do Guarani de Bagé. E o árbitro Lucas Paulo Torezin não assinalou. Para mim, pênalti, Batista. E esse Albert, que seria com um T mudo, mas tem um E, né? Então ficou Albert. Provavelmente o pai dele queria colocar Albert. E vem dominando o Guarani de Bagé. Tony Júnior fez o cruzamento na área, no desvio, vai para fora pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani de Bagé, Pedro Piscinato. A bola foi desviada em Lucas Cunha, zagueiro da Macaca. Escanteio pelo lado direito. Silas, camisa número 10, se prepara para a cobrança. E aí, Gleger viu o pênalti aí no lance para Ponte Preta, Gleger. Ah, Batista, se tem o VAR, com certeza ia no cal. Para mim, pênalti. E para você, Tigrão, houve pênalti? É o que me deixa mais indignado. A regra é uma quando tem VAR e é outra quando não tem VAR. É a casa da mãe Joana. Para mim, pênalti. Escanteio para o Guarani de Bagé. Vem Silas. Autorizado, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Potker ajudando a defesa lá atrás, tira, reboteada, a bola sobrou com Rafinha,
Ele domina, toca atrás, vai começar tudo lá atrás com o Thiago Gonçalves, o goleiro do time do Guarani de Bagé. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Albert recua, Thiago Gonçalves joga para fora. Arremesso lateral para Macaca pela direita. Vai fazer a cobrança, tomando posição o Pachecão. Novos materiais elétricos. As melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Jardim do Trevo, em Campinas. Parada para hidratação e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29, quase 30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, majestoso, Ponte 0, Guarani de Bagé 0. Ainda a Copa do Brasil, encerrado, Canidé, Portuguesa 1, Avaí também 1 nos pênaltis, 4-1 para a Portuguesa, encerrado em Joinville 0, São Bernardo 1, gol do Pablo Diego, Ex-Ponte, Brasileirão lá em Mirassol, 29, primeiro tempo, Mirassol 1, gol do Igor Formiga, Santos 0, terceira fase da Libertadores, no Engenhão, Botafogo 0, Barcelona de Guayaquil 1, lá no Equador foi 1-1, então Botafogo está sendo eliminado. E um abraço para o Marcelo do Billy Jack, ele quer o Cafu no time, viu, Batistão? Nossa área de segunda a sexta das 11h30 ao meio-dia. Programa compacto e informativo e com a apresentação de Carlos Henrique, o bate-pesado. Gleger Zorzin, e aí o jogo até aqui 0-0, ninguém mexeu no marcador. Batista, ninguém mexeu no marcador e assim, o jogo é muito equilibrado, né? Os dois times tentando, buscando a Ponte um pouco, buscando um entrosamento melhor ainda, tentando chegar em alguns lances. Tecnicamente o time da Ponte é melhor, né? O time do Brasil é mais organizado, o Bagé é mais organizado. Mas a Ponte é melhor, tecnicamente falando. Estou gostando do posicionamento. Claro que defensivamente, em alguns momentos a Ponte dá alguns vacilos ali. Precisa ter um pouco mais de encaixe na marcação, um pouco mais de concentração na hora de definir. Mas o jogo, para mim, até esse primeiro tempo, até essa parada técnica, é muito equilibrado. O Guarani, ele é um time perigoso. A Ponte tem que estar muito atento. Mas se a Ponte tiver um pouco mais de tranquilidade na parte ofensiva, principalmente lá pelos lados do campo, onde o Bagé dá muita liberdade, a Ponte pode abrir o placar, Batista. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Pacheco domina lá atrás, faz o lançamento, a bola saiu. Arremesso lateral, colocou a bola muito na beirada do campo para o Potker. Arremesso no campo de defesa. Vem para a bola para fazer a reposição, Vitor Oliveira. Lateral esquerdo do Guarani de Bagé, toca na frente, a bola para a linha lateral. Último toque do homem do Guarani de Bagé. Portanto, arremesso que o Pacheco cobra. Para David Braz, para Lucas Cunha, ele domina no campo de defesa, soltando para Kevson, trabalha o jogo no campo de defesa, recolhe, domina, vem para a bola para fazer o passe lá pela esquerda, sempre na dobrada com Kevson e também com Brian Borges. A bola volta com David Braz, domina no campo de defesa, a Ponte toca a bola, tenta atrair o time do Guarani de Bagé, não vai, lançamento para Potker, dominou, partiu na velocidade, abriu para Brian Borges, ligou na entrada da área para Elvis, tocou para Rodrigo Souza, volta na esquerda, bateu do jeito que deu, Kevson, a bola foi para a linha lateral. Arremessou Brian Borges, cobrando, entregando para Kevson, preparou o cruzamento de pé direito, lançou na área, subiu lá atrás de cabeça, afasta, tira o zagueiro Jean Martin, a bola volta com o Pacheco,
Domínio para o time da Macaca, atrás para David Braz, para Tarek. Ele avança, perna direita, levantou na área para Potker, mergulha. Thiago Gonçalves afasta, tira. Goleirão trabalhando, o Potker estava em cima dele, o mínimo de vacilo. O Potker teria feito o gol, Pedro Piscinato. Correto, o Potker está jogando bem avançado, literalmente dentro da área. E se o goleiro Thiago dá uma bobeira, William Potker certamente marcaria o primeiro gol neste retorno. Potker pedindo muito o jogo, a todo momento cobra o Elvis, também o Brian Borges pedindo que receba mais bolas. Elvis domina, solta na ponta para Pacheco, partiu, chegou, dominou, parou na frente do marcador, faz o cruzamento atrás para Elvis, limpou, carregou, perdeu Silas, lá atrás da marcação, chega para tirar, faz o lançamento no campo de ataque, olha o perigo, vem Juan, chega bem a marcação, David Braça, recua. Chama lá atrás, Diogo Silva, bate de perna direita, faz o lançamento na frente para Potker, dominou, mas levantou demais o pé. E o árbitro mandou seguir o jogo, Marquinhos, toca o jogo lá pela direita para Rafinha, não tá valendo nada. O árbitro parou o jogo e marcou a falta para o Guarani de Bagé, Pepe. Mas depois do auxílio do auxiliar Rafael Trombeta, o assistente número 1, foi ele quem chamou o Lucas Paulo Torezin, informando que a bola havia batido na mão. O que me assusta é que ele estava bem próximo do lance e não viu a falta. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Elvis bate de perna direita, lançou para Pacheco pela direita de primeira, para Diego Tavares, bateu cruzado e por fora. A bola bateu na rede, mas por fora. Por cima e saiu, tiro de meta para o Guarani de Bagé bater. O Potker e o Brian Borges estavam dentro da área esperando que essa bola chegasse, mas o Diego Tavares não pegou como gostaria. Tiro de meta para a equipe gaúcha, 0-0 no Majestoso. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. A mina vem pra bola, Marquinhos trabalha, gira, o árbitro parou, marcou, o jogo não está valendo, Pedro Piscinato. O Tarek estava ali impedindo a passagem do Marquinhos. Falta no meio-campo assinalada pelo árbitro Lucas Paulo Torezin. Já cobrada a falta, vem para Silas. Domina pela esquerda, faz o passe para Vitor Oliveira. O lateral tenta avançar. Vai para a linha lateral, é arremesso para Ponte. Pacheco vai cobrar. 0-0. Já intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes com Edu Pinheiro, o incomparável. Domina, vem pro jogo o time do Guarani de Bagé. Lá atrás, gira o corpo em cima da marcação. Albert toca na frente para Marcão. Abriu lateralizando a jogada para Tony Júnior. Atrás para Rafinha, para Marcão. Falta. Reclama o Elvis, diz que não cometeu a falta. O árbitro marcou e a falta já foi cobrada. Domina o time gaúcho pela esquerda. Silas recebe, recua, chama Jean Martin. Zagueiro está quase em cima da risca na metade do campo e toca lá atrás para o último homem, que é o Albert. Lançamento invertido, erra o passe o time do Guarani de Bagé. Vem, domina, recebe. Brian Borges para Kevson, outra vez para Brian Borges, ele recua na zaga para David Braz, vai começar tudo de novo. O time da Macaca vem com o Pacheco, na frente para Diego Tavares, trabalha na perna direita para Pacheco, na frente para Potker, voltou para Pacheco, para Potker, preparou o cruzamento, lançou para Diego Tavares, bateu cruzado, a bola no braço. Agora foi no Vitor Oliveira, não tem VAR, outro pênalti aí para Ponte, Pedro Piscinato. Correto, segunda vez que a bola bate no braço de um jogador do Guarani de Bagé dentro da área e o árbitro não marca mais uma vez. Dessa vez ele alegou que o braço do jogador da equipe gaúcha estava para trás, por isso não marcou o pênalti. Mas certamente, se tivéssemos VAR, seriam 2 pênaltis para a Macaca. Não tem VAR, mas aqui na Rádio Bandeirantes nós temos o VAR, Ademir.
E aí, Vardemir, foi pênalti ou não? Não, esse eu não daria. Sabe por quê? O jogador cai para proteger a bola e o braço está na direção do tronco. Na frente, obviamente, do tronco. É o primeiro plano na perspectiva da bola. E aí, o que acontece? Se ela não bate no braço que estava indo para o apoio, ela bateria no tronco. Portanto, não houve uma ação de desvio de trajetória da bola no braço. Esse eu não daria. E você, Gleiger, viu o pênalti no lance? Eu vi sim, Batista. Para mim, eu daria pênalti. Porque o braço não tá colado com o corpo, né? Tá aberto, mudando a trajetória da bola. Para mim, mais um pênalti não marcado para a Ponte. Lucas Paulo Torezinho do Paraná é o árbitro do jogo. Teve um princípio de confusão ali com o Elvis e com o Thiago Gonçalves. O que é que aconteceu em Pedro Piscinato? O Elvis disputava a bola com o goleiro, acabou chegando atrasado, mas nem chegou a acertar o Thiago, e aí ele ficou reclamando, foi para cima do Elvis. O Elvis respondeu também, mas já está tudo certo aqui. Ambos estão na partida, o árbitro apenas conversou com os dois jogadores. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E vem o time do Guarani de Bagé, não conseguiu, a bola foi para a linha lateral com o Vitor Oliveira, a Ponte tem pressa. Pacheco cobra para Potker, chega para recuar. Jean Martin chama Thiago Gonçalves, sai jogando lá pela direita com Rafinha. Bate de perna direita, bola longa. Meteu no campo de ataque, vem lá atrás, chega recuando, recua de qualquer jeito Lucas Cunha. Atenta, ligado, Diogo Silva. Sai dominando, entregando pela direita para Pacheco. Pacheco recolhe, levanta de perna direita, a bola para dentro do círculo central. Passe errado, mas erra também o time do Guarani de Bagé. E vem embora. Brian Borges com Kevson. Domina pela esquerda, não cruza, recua, vem para Elvis. Domina, solta o jogo outra vez lá pela esquerda. Kevson para tentou o cruzamento lá pela esquerda. Brian Borges passou por toda a extensão da pequena área. Sobra lá atrás com o Guarani de Bagé. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tarek tentou girar Silas por trás da marcação. Bola pegada firme lá atrás. Árbitro mandou seguir. Tá deixando o jogo correr. Elvis faz o lançamento para Pacheco, tentou um passe de calcanhar. Vitor Oliveira tira para com Silas pela esquerda, escapa, sai da marcação, tentou passe, erra, vem lá atrás, domina, recolhe, ajeita o passe para fazer o lançamento. Levantamento de Tarek lá na frente pelo lado esquerdo. Elvis faz o cruzamento, chega para tirar Albert. Reboteada, a bola sombra. Tem Kevson, domina pela esquerda com Brian Borges. Partiu, preparou o cruzamento, vai lançar na área. Não, preferiu o toque curtinho para Elvis. Outra vez lá pela esquerda, trabalha o jogo. Elvis, levantamento na área para o Potker. Subiu, precarizado na cabeçada, tira lá atrás. Rafinha, voltou, Elvis dominou, bateu cruzado e explodiu no corpo do Marcão. Arremesso, a torcida vem junto. Cobra arremesso, tem pressa. Recebe pela esquerda, vem pra bola, tenta a passagem, arranca, vai pra linha de fundo. Brian Borges, é escanteio. Desvio do Rafinha, escanteio pra Macaca bater. O Kevson tentava o lance individual pra cima do Rafinha. O capitão da equipe gaúcha fez o corte. Mais um escanteio para Macaca pelo lado esquerdo do ataque. No momento em que o goleiro Thiago está caído. Não é a primeira vez que ele leva a mão à coxa, mas já está se levantando. Escanteio para Macaca. Escanteio para Macaca, é no gol da linha do trem. Elvis, o homem das bolas paradas, autorizado. Lucas Cunha e David Braz lá dentro da área são os zagueiros. Partiu, levantamento cruzado, subiu um toque de cabeça, a bola foi para fora.
Seria um escanteio, o árbitro tá dando tiro de meta, dizendo que o Lucas Cunha tocou nessa bola. Eu quero ouvi-lo, Pedro Piscinato. Mais uma vez, erra o árbitro paranaense. Quem desviou a bola foi o Juan, camisa número 21 da equipe gaúcha. Claramente foi o atacante do Guarani de Bagé quem desviou a bola e o árbitro marcou apenas tiro de meta. Lucas Paulo Torezinho do Paraná é o árbitro. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Parafusadeiro Esco WS2001, só R$ 145,90. Furadeiro Esco WS3173, só R$ 169,90. Promoção válida enquanto durar o estoque. Jogo parado e tem um aí do Guarani de Bagé caído, Pedro Piscinato. É o Jean Martin, mas já se levantou, já cobrou a falta. Guarani de Bagé tem a posse de bola. Time do Guarani de Bagé desce pela esquerda com o Juan, tentou o cruzamento na área, subiu lá atrás Diego Silva. Diego Silva pega e não solta. 39 anos, 1,92 m tem o Diego Silva. Vem pra bola, domina Vitor Oliveira, recua, chama Marcão. Marcão trabalha o jogo para fazer o recuo. Albert lança na frente para Silas, time da Ponte marca por dentro. Vem pra bola no recuo. Tentou tocar dela, tocou contra o adversário Diego Tavares. É arremesso para Macaca. Vem pra bola, está autorizado o Pacheco, cobra para David Braz. Recebe no campo de defesa. Solta o jogo para Lucas Cunha. Ele vem trazendo, vai entrando no círculo central, ingressando no campo de ataque. Puxou, avança, vem na ponta. Kevson preparou o cruzamento. Ajeitou na perna direita. Arrumou, bateu cruzada em cima da marcação. Chega lá atrás, Marquinhos. Afasta, tira, a bola sobra com o time da Ponte. Lucas Cunha toca para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Guarani de Bagé. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte do Guarani no portal. Mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais. Muito obrigado para você que está no YouTube da Rádio Bandeirantes. Aproveita, dá um like aí para nós. Manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência também. Você que está no youtube.com/portal Carlos Batista. Manda um joinha aí pra gente. Muito obrigado pela audiência. Thiago Gonçalves levanta a bola de perna canhota lá atrás. David Braz tira, mas tira de forma errada. A bola sobra. Vem o time do Guarani de Bagé. Lançamento de Paulinho lá pela ponta direita para Tony Júnior. A bola volta. Sobra pela direita Rafinha. Rafinha pela meia para Silas. Outra vez para Rafinha. Rafinha para Silas. E aí ele joga para fora. É arremesso lateral. Mais 4 no additional time. Estamos com 47. Vem pra bola o time da Macaca no campo de ataque. Dominou Brian Borges. Potker subiu o pano. Impedido, centroavante da Ponte, Pedro Piscinato. E foi no detalhe que o árbitro assistente número 1, Rafael Trombeta, viu o Potker mais à frente, marcou corretamente. Guarani de Bagé tem a posse de bola nos minutos finais da primeira etapa. Gleger Zorzinho, o placar é justo, 0-0, Gleger. Pra mim é justo. Até pela igualdade, né, dos dois times. A Ponte tentou em alguns momentos, o Bagé também, criando algumas oportunidades. Mas pelo equilíbrio do primeiro tempo, 0-0 para mim é ok, Batista. E você, Tigrão, placar justo, 0-0. Para mim, justo. Jogo fraco. Um pouquinho mais organizado até a metade do primeiro tempo o Guarani. E depois também começou a errar passe, uma barbaridade. E a Ponte desorganizada, né? A Ponte se resume a bola metida lá pro Potker brigar, né? Brigar, tromba, tá lutando bastante. Não conseguiu ainda um arremate. Mas muita dificuldade no jogo a Ponte. Jogo muito igual e tecnicamente ruim.
Domina o time da Ponte, Elvis carrega, vem pela minha direita, avança no campo de ataque para fazer o passe rasteirinho para Rodrigo Souza. Recua o volante, tocando para David Braz, apita o árbitro. Lucas Paulo Torezinho do Paraná, aponta o meio do campo e termina o primeiro tempo. Ninguém mexeu no marcador, 0-0, Ponte Preta e Guarani de Bagé. E vem aí o intervalo inteligente com Edu Pinheiro, ou incomparável, diz aí Edu. Opa, obrigado, chefia, grande comandante. A Ponte atacou para o gol da Fepasa, 0-0. E aí, Pedro, como é que tá a torcida da Ponte? Tem torcida aí do Guarani de Bagé? Tem a torcida do Guarani de Bagé, parece uma fanfarra de escola, Edu. Tava vendo típica mesmo. Torcida gaúcha. Agora eles pararam, né? Tá no intervalo, mas a torcida Barra do Índio está presente aqui no Moisés Lucarelli, Edu. E a Ponte, uniforme novo, aí tá bonito o uniforme. Como é que tá o jogo da Ponte aí, Pedro? Ponte Preta de uniforme novo, técnico novo, Macaca que está escalada com Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Lucas Cunha e David Braz na zaga e Kevson na lateral esquerda, meio campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, no ataque Brian Borges, Diego Tavares e William Potker, Edu. Olha, intervalo, Mirassol 1, Santos 0, gol do Igor Formiga, bom intervalo, Pedro. Valeu, Edu. É o seguinte, ô Zorzinho, depois o Tigrão comenta, no cacuete como sempre, ó, é o seguinte... 10 minutos, a defesa do Diogo Silva, goleiro da Ponte, uma falta lateral. E aí o número 15 dá uma casquinha. E o Diogo Silva tem que voar no cantinho, resolvendo rápido no reflexo. No mais, a Ponte chegou. Concluiu? Não concluiu. Chegou, serpenteou, diria o amigo Batista. Ficou ali pertinho, mas não concluiu. Essas e outras. E teve 2 lances polêmicos. Aos 27 e aos 37, em ambas, a bola bateu no braço. Um diz que sim, outro diz que não. Pelo menos um foi pênalti. 0-0, Greger. Pra mim, pra deixar claro, foram 2 pênaltis, tá? Pra mim, bate na mão. Se tem o VAR, teria dado. Nos 2 lances. Agora, Edu, é aquilo que você falou. A gente tá falando durante todo o primeiro tempo, né? Que a Ponte, na minha opinião, falta um pouco de entrosamento pro time Ponte Pretano. A gente percebe que o time tenta, chega, briga em alguns momentos. É aquela jogada sempre pro Potker brigar ali para tentar uma sobra, o Elvis tentando... né? O Brian é um jogador que chega, é interessante, mas eu esperava um pouco mais dos laterais, até porque quando você pega um time organizado como é esse time do Bagé, você precisa vir pelo lado, tentar ter o desencaixe, né? E pelo lado facilita em alguns momentos, só que a Ponte não consegue. A hora que ela vem por dentro, tá muito congestionado, sempre batendo ali, bate e rebate. É um time que marca muito forte, esse time do Guarani de Bagé, dificultando as ações do time Ponte Pretano. Falta um pouco de tranquilidade, falta um pouco de entrosamento, né? Falta um pouco de acreditar que a Ponte tem essa condição, mas a gente percebe que todas as vezes que ela vai, que ela é um pouco mais aguda, e o Guarani de Bagé rouba, traz desconforto para o sistema defensivo, e isso não é bom jogando em casa. A bola parada também do Guarani de Bagé é perigosa, exigiu do Diogo Silva uma grande defesa. Então, Edu, é claro, é o primeiro jogo do Rodrigo, tomara que ele volte um pouco mais organizado no segundo tempo, para tentar pelo menos fazer 1-0, e aí traz um pouco mais de tranquilidade. Tá faltando para a Ponte é isso, tranquilidade. Todas as vezes que o Elvis pega na bola, a gente percebe a movimentação, né? Mas aí a falta de ritmo acaba atrapalhando, né? Acaba a falta de entrosamento também, e isso tem dificultado a Ponte nesse primeiro tempo. Vamos ver como é que volta para o segundo tempo, mas ela precisa ter, primeiramente, tranquilidade para fazer 1-0 e aí sim controlar a partida, que sem dúvida nenhuma é muito difícil, porque esse time do Guarani de Bagé, como disse o Tigrão durante todo o primeiro tempo, é um time muito bem organizado, Edu. Olha, é o seguinte, alguém sabe dizer por que a torcida jovem não está no estádio? Diz aqui o ouvinte. Vamos depois o Pedro Piscinato, se ele sabe por que a jovem não está no estádio, né? Foi punida. Oi? Foi punida a torcida jovem. Por conta da confusão da última rodada do Campeonato Paulista após o término da partida contra o São Paulo. Foi punida com 5 jogos. A torcida jovem não pode entrar com materiais, faixas, instrumentos. Por isso, o questionamento do nosso ouvinte.
E quantas partidas, Pedro? É só essa? 5 jogos. 5 jogos? Isso. Bom, tem mais essa, cara. E tem a punição pelo fato de invasão de campo depois contra o Londrina, né? No título da Série C. Tem que pagar uma 30% da renda desse jogo de hoje e 15% da renda da partida da segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Ó, eu tava vendo aqui, é o seguinte, o último gol do Potker foi quando ele jogava no Atlético Goianiense. Ele estava no CRB. Foi no dia 15 de março do ano passado, na partida Anápolis 3, Atlético 2. E perdeu ainda, hein? Domingo vai fazer 1 ano, se ele não fizer hoje. Domingo vai fazer 1 ano que o Potker não marca. Intervalo 0-0. Olha, ainda a Copa do Brasil, no Carité Portuguesa 1, Avaí também 1, nos pênaltis 4-1 para a Portuguesa. Joinville 0, São Bernardo 1, gol do Pablo Diego. São Bernardo passa para a quarta fase, fica o Joinville. No Brasileirão, estamos no intervalo de Mirassol 1, Santos 0, gol do Igor Formiga Esponte. E lá no Engenhão, intervalo, hein? O Botafogo tá perdendo 1-0 pro time do Equador. Lá foi 1-1. E com esse resultado, o Fogão vai ficando de fora da Libertadores. Já já, o Tigrão comenta 0.0 Guarani de Bagé. Tem futebol na Bam Bam Bam. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Um deles é o lateral Rafinha e o outro é o Silas. Partiu o pé canhoto, cruzou na área no desvio, Diogo Silva. Defesa do goleiro da Macaca, bola cruzada, desvio, bola perigosa, Diogo Silva trabalhando. Eu quero o detalhe, Pedro Piscinato. Tigrão, agora eu vi agora no replay, que defesa, cara, um taquito, né, uma casquinha do número 15,
Boa defesa do Diogo Silva, o lance mais perigoso em Tigrão, 0-0. Aliás, o único lance, meu caro Edu, um grande abraço a você. Outro, Tigrão. O único lance mais agudo, né, do primeiro tempo de ambos os lados. Esse do Guarani de Bagé, agora, não dá para deixar um cara baixar para cabecear uma bola, né? Quer dizer, alguém tem que se antecipar a ele. E tinha muita gente na frente. Poderia ter tomado o gol a Ponte. O Diogo estava atento, ligado. Defesa de dificuldade, como inclusive já frisou o Gleger. Agora, fora isso, um jogo morno, né? Até dentro daquilo que a gente esperava, o Guarani de Bagé não ia se expor tanto assim. Não era de se esperar um time que fosse tentar sufocar a Ponte. Ele com a bola tratou de jogar, mas sem a bola fazia as tradicionais 2 linhas de 4, fechando totalmente as possibilidades e os espaços. Os 2 mais adiantados voltavam até a linha média também para tentar encurtar, para tentar congestionar aquela área de ação de toque de bola de construção da Ponte do meio campo para frente. E aí a Ponte não encontrou espaço para jogar. Essa é a grande realidade. Teve lá um ou outro lampejo pelo lado esquerdo com o Kelvison, ou Kevson, e também com o Brian Borges. Para mim, o Brian Borges, o jogador mais consciente, com a bola pegava, tocava, saía no vazio, mas não houve uma evolução da Ponte suficiente para, pelo menos, arrancar aquele da torcida. Nem isso, nem isso. O goleiro gaúcho do Guarani de Bagé não fez nenhuma defesa, e isso ilustra com absoluta clareza e de forma nítida que a Ponte não conseguiu penetrar. Lá direito, o Pacheco não apoiou, essa é uma grande verdade, não apoiou, não teve a ala, pelo menos pelo lado esquerdo. A gente ainda tinha ali uma jogada de ala, uma troca de passes, não tinha espaço para entrar, tocava para trás, ficava com a bola, que negócio todo entre o Kevson e o Brian Borges. Do lado direito, nem isso. Ficou meio isoladão lá do lado direito ofensivo. O Diego Tavares, lutando bravamente, às vezes contra 2, 3 jogadores, e o Pacheco não se apresentou. No meio-campo, os volantes tentando marcar, mas muito distantes. Acho que no quesito toque de bola e posse de bola no setor de criação do meio para frente, o Guarani de Bagé foi ligeiramente superior à Ponte. O Elvis, para mim, às vezes muito adiantado, às vezes tentando ser o último homem ofensivo da Ponte, e a gente sabe da dificuldade de condição atlética dele. Então não adianta ele ficar toda hora correndo lá para tentar dar combate no goleiro. Isso é função do Potker. O Elvis tem que estar aqui na linha média para receber a bola dos volantes e iniciar as jogadas. Pelos lados não aconteceu, um pouquinho melhor do lado esquerdo, 0 do lado direito, e o Potker sozinho, praticamente sozinho, ninguém encostou nele. Ah, mas não seria uma boa o Elvis encostar? Tentou, mas flagrantemente com pouca mobilidade, foi desarmado 4 ou 5 vezes com a bola dominada na hora de precisar de um arranque um pouco maior, né? Para tentar chegar na frente do marcador adversário, não conseguiu. O Guarani joga com Marcão, Jean Martin e Silas. O Silas saindo um pouquinho mais, mas para mim mais como um volante também, além do Marcão e do Jean Martin. Aí volta esse Marquinhos, número 7. O Juan e o Tony Júnior são os jogadores mais adiantados, mas às vezes há uma inversão. O Marquinhos é que entra e volta um pouquinho o Juan. Enfim, é um time interessante taticamente, muito arrumadinho, muito bem distribuído em campo e que não deu moleza para a Ponte e que criou a melhor jogada do primeiro tempo naquela bola parada com a cabeçada do número 15, o Jean Martin. Ele desvia e poderia a Ponte ter tomado o gol. Lance perigoso. Então a gente espera a Ponte com um pouco mais de intensidade. Sei lá, vai conseguir encher o tanque lá embaixo?
vai conseguir reabastecer, ou então tem que mexer, né? Tem que mudar, quem sabe, o Cafuzinho aí. Porque a produção, pelo lado direito do Diego Torres, foi nula, né? Não sei, esse Baianinho também, que é um jogador interessante, veio lá do Capivariano, um jogador de mais mobilidade, Daniel Baianinho, pode ser uma outra alternativa interessante. O Brandão é um cara já mais enfiado, e eu não mexeria por enquanto com o Potker. Até entendo que ele não vai mexer. Entendo que o treinador da Ponte, que faz a sua estreia hoje, o Rodrigo Santana, estreando hoje, não deve mexer. Pelo menos até 15 ou 20 minutos ele deve voltar com o mesmo time, deve ter dado uma reposicionada, mas o primeiro tempo, além de muito equilibrado, ele foi extremamente pálido do ponto de vista técnico, de beleza plástica do jogo, e eu espero um jogo melhor no segundo tempo, meu caríssimo Carlos Batista. Carlos Batista. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, e também Gleger Zorzin no intervalo. Pedro Piscinato, alguma alteração? Não, nenhuma das duas equipes mexeram no intervalo, ambas voltam para o segundo tempo da mesma forma que iniciaram a primeira etapa de jogo. Batistão. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo, saída de bola pertence ao time de Bagé. E aí, Gleger, você faria alguma alteração? O técnico da Ponte não mexeu. Não, também não faria, Batista, manteria o mesmo time. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. E vem a Ponte, domina Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça. Tira o zagueiro do time do Guarani de Bagé. A Ponte retoma, comete falta para o Guarani de Bagé. Não, o árbitro mandou seguir. Domina Tarek, rola a bola para Kevson pela esquerda. Vem a Ponte, preparou o erguimento na área, levou para o fundo, bateu cruzado, fecha a porta. Rafinha, a bola explodiu no corpo dele, escanteio para Macaca bater Pedro Piscinato. Primeira chegada da Macaca pelo lado esquerdo, mais uma vez pelo lado esquerdo com Kevson. Neste momento o escanteio, Elvis na bola, Rodrigo Souza na área. Elvis partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, Thiago Gonçalves de soco, tira. Pode que pegou o rebote para Diego Tavares, pé direito, fez o cruzamento na área, no desvio em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral. Toque de Rafinha, é arremesso, tem pressa Elvis, ele curtindo uma de lateral, cobrou, tocou para Tarek, voltou, Elvis fez o cruzamento para Potker de cabeça, tira. Thiago Gonçalves chega para afastar, reboteando, a bola sobra com Rodrigo Souza, centraliza, vem para Brian Borges, uma bomba, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 2 minutos passados, segundo tempo, a Ponte trabalhou essa bola no ataque, ela chegou no Brian Borges, de pé direito, uma paulada, o goleiro Thiago Gonçalves tocou nela, ela tocou no poste e bateu no fundo do gol, bateu lá dentro e fez... A bola gosta de rede, é de
bola gosta! Que golaço! Brian Borges faz a torcida da Macaca vibrar! Vibra! Da pele até o osso! Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca! Brian Borges! Brian Borges! Brian Borges! Brian Borges! Brian Borges! Brian Borges! Brian Borges, camisa 31! Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, no lendário Majestoso, com um golaço. Ponte Preta 1, Guarani de Bagé 0. E o detalhe do gol é seu Pedro Piscinato. O detalhe é a inteligência e a calma de Brian Borges. Recebeu um passe açucarado do Pacheco, um passe de lado, mas muito preciso. E aí o Brian Borges, livre na intermediária, teve todo o tempo do mundo, dominou, olhou para o goleiro Thiago Gonçalves e bateu firme no canto direito, sem chances para o goleiro gaúcho. Brian Borges marca o seu segundo gol com a camisa da Macaca e vai colocando a Ponte Preta na quarta fase da Copa do Brasil. Batistão, R$1.680.000 é o que vale a quarta fase. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 às 19h30. Arremesso lateral, vem Rafinha para fazer a reposição. Tocando pela direita para Marcão, na frente pela direita para Paulinho, abriu lateralizando a jogada para Tony Júnior. Para Paulinho, pé direito, cruzou na área, penetrou Vitor Oliveira, cruzou para trás para Silas. Nossa! A bola quase saiu fora do estádio. O tiro de meta para Macaca, Pedro Piscinato. Acertou lá na Barra do Índio. Torcida organizada do Guarani de Bagé, que está no alto do setor visitante do Majestoso. Tiro de meta para Diogo Silva. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, golaço de Brian Borges aqui no Majestoso. Ponte 1, Guarani de Bagé 0, Edu. Segundo gol de Brian Borges, ele veio do Paysandu, ele fez contra o São Paulo também. Olha, segundo tempo de Mirassol 1, Santos 0, a 5 minutos, segundo tempo. E lá no Engenhão, terceira fase, Libertadores 7 do segundo tempo. Botafogo 0, Barcelona do Equador 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzinho, melhor dos mundos, hein? Gleger, um golaço, 1-0 para Macaca no comecinho do segundo tempo. Sem dúvida, né, Batista? E o Brian pegou muito bem na bola, enganou o goleiro, né? O goleirão estava se reposicionando, acabou indo tarde para a bola, mas fez um belíssimo chute de fora da área. É aquilo que a gente estava falando durante o intervalo. A Ponte precisa acreditar um pouco mais. Acreditar para tentar chegar, e agora, com 1-0, traz um pouco mais de tranquilidade. Agora é ter um pouco mais de tranquilidade para fazer o segundo gol e matar o jogo. A Ponte voltou melhor no segundo tempo, Batista. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios e investimentos. Atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. Ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E para você, Tigrão, também um começo abrasador aí da Macaca, fazendo 1-0 no
time do Guarani lá de Bagé, em Tigrão. É um gol importantíssimo, né? O Guarani agora já não era retrancado, não. Ele com a bola jogava, ocupava posições no campo de ataque, subia as linhas. Agora ele vai fazê-lo ainda com mais intensidade, deve abrir espaços, né? Não vai desorganizar, não. Continua organizado, mas à medida que o tempo for passando, ele vai ter que se expor um pouco mais. E a Macaca pode ter aí o contra-ataque a seu favor. Daqui a pouco acho que dá para pensar assim no Cafu, o próprio Potker, que é um jogador que ainda tem boa velocidade. E o que mais me impressiona é que o Brian Borges jogou o tempo todo do lado esquerdo. E na vem primeira a vez ponte, que ele foi Kevson, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, Albert tira, afasta a defesa do time do Guarani Bagé, reboteando a bola, sobrou com o Pacheco dali para Elvis, tentou lançar, falta, jogou vôlei, né? E aí não vale, falta para Macaca, cobra Elvis, tem pressa, lançou pela esquerda para Kevson, balança o corpo, saiu da marcação, vai pro fundo, pé canhoto, bateu, desvio. Vai pra fora pela linha de fundo, escanteio pra Macaca bater, Pedro Piscinato. Mais uma vez um escanteio pelo lado esquerdo e mais uma boa jogada individual do Kevson. Está caído ali o Albert, jogador zagueiro da equipe do Guarani de Bagé, foi atingido nas partes baixas ali, reclamando de muitas dores, e o Elvis se prepara para a cobrança. Escanteio, Elvis vem pra bola pra fazer o erguimento na área. Partiu, meteu o pé direito, levantou direto, Thiago Gonçalves de soco tira. A bola voltou no ponto de origem, fez o levantamento, Elvis na área de soco. Thiago Gonçalves afasta. Reboteada, a bola sobre o Compote que ele domina, leva num drible desconcertante no meio das pernas. A bola sobrou com o Pacheco, faz uma esticada na ponta para Elvis. Na lateral esquerda vem para Kevson. Recua no Bratari que ele recebe, gira o corpo em cima da marcação. Cutuca, joga para dentro do círculo central, vem para Pacheco. Dali para Diego Tavares. Rente, arrisca, lateral, volta no Pacheco. Pacheco atrasa, chama, vem Lucas Cunha. Domina dentro do círculo central, entregando para David Braz, dali para Rodrigo Souza, no corredor central para David Braz, vai se aventurando lá na frente no campo de ataque, vem para a bola, Kevson domina, gira em cima da marcação, cruzou para trás, mas no campo de ataque, vem para Pacheco, abriu para Rodrigo Souza, recuando para Lucas Cunha, pela meia direita para Elvis, abriu na lateral do campo, lá na lateral domina Diego Tavares, preparou o cruzamento, ameaçou sair, chega a marcação, ele recua, chama pela direita, vem para a bola dominando o time da Macaca, trabalha o jogo, levantamento na área, no rebote a bola voltou, Elvis tentou domínio na entrada da área, a bola sobra reboteada com o time do Guarani de Bagé que parte em contra-ataque, lançamento feito para Juan, vem, chega Lucas Cunha, vem dividindo, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela direita favorável ao time do Guarani de Bagé. Ô Tigrão, concluindo aí o seu raciocínio, diz aí Tigrão. Não, eu ia dizer que a primeira vez que o Brian Borges foi por dentro, ele estava ali na meia direita, né? Recebeu a bola do Pacheco, que teve personalidade, fez um golaço. Importantíssimo gol, a Ponte melhor no segundo tempo. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Domina, vem pro jogo, trabalha, recolhe, Rafinha recua, vem no campo de ataque, agora domina o Guarani de Bagé. Trabalha pela direita outra vez com Rafinha, ih rapaz, apanhou da bola, arremesso lateral para Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13, segundo tempo,
Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, aqui majestoso, Brian Borges, um golaço. Ponte Preta 1, Guarani de Bagé 0, Edu. Olha lá em Mirassol, Brasileirão, 12 do segundo tempo, gol do Igor Formiga. Mirassol 1, Santos 0 no Engenhão, terceira fase Libertadores, valendo vaga na fase de grupos. Botafogo 0, Barcelona do Equador 1, agora 14 segundo tempo. Lá foi 1-1 com esse resultado. O Botafogo está sendo eliminado. Tem futebol na Bam Bam Bam. Alterações, Pedro Piscinato. 2 alterações na Macaca, saindo com dores Tarek, camisa 38, para a entrada de Léo Gomes com a 16, fazendo sua estreia, um volante por outro, e saindo também Diego Tavares com a camisa número 7, para a entrada, para a reestreia de Jonathan Cafu, que veste a 19, Batistão. 2 alterações, portanto, aí no time da Macaca. Começa com você, Gleger. Alterações na Ponte. Batista, aparentemente para oxigenar o time, né? Coloca, dá oportunidade aí o Cafu, a torcida quer ver, é um jogador interessante, jogador que tem presença no ataque, a Ponte precisando fazer o segundo gol. E eu acho que acerta o Rodrigo, tem que mexer mesmo no time, até porque tá 1-0, 15 minutos quase. É a hora de você dar oxigenada para tentar matar o jogo. E para você, Tigrão, as alterações da Macaca e o posicionamento do Jonathan Cafu. Bom, primeiro que o Tarek, ou o Tarek, né? Ele sentiu. Olha a Ponte, não deu nada. Então é o seguinte, foi mais por uma questão de precaução, ele tem uma dor, mas não é muscular não, é pancada na panturrilha. Aí saiu, vamos ver, vamos observar bem o Léo Gomes e o Cafu. Deixa eu dar uma olhadinha, o Cafu balança sempre dos dois lados. Olha lá, já tá do direita. Lado ali é o Cafu, ó. Cafu do lado direito. Então não muda muito, ele entra exatamente ocupando o setor onde estava o Diego Tavares numa noite de pouca inspiração. Logos Materiais Elétricos é uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta da concorrência. Atenção para as ofertas incríveis que esperam por você. Climatizador 20 litros, 80 watts, 127 volts, R$ 649,90. Esses valores são para pagamento à vista. Promoção válida enquanto durar o estoque. Placar de 1-0, Brian Borges marcou um golaço e a Ponte vai se classificando. A Ponte que já ganhou 1,5 milhão e agora vai abiscoitando 1.680.000, mas tem muito jogo ainda pela frente. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Também no time da Ponte vem Léo Gomes. Recolhe, gira na perna direita, toca na lateral, erra o passe. Mas houve um toque ali do Vitor Oliveira, portanto é arremesso lateral para Macaca, tem pressa. Pacheco cobra para Léo Gomes, meteu o pé direito, inverte da direita para a esquerda, vem para Elvis. Ele ultrapassa a linha da metade do campo, vai surgindo lá no campo de ataque, prefere toque recuado para David Braz. Recebe, empurra, joga na lateral, vem para Pacheco. Pisa na bola, dança em cima da bola, recua. Toca o jogo, vem lá atrás no campo defensivo, Lucas Cunha. Ultrapassa a linha da metade do campo, raciocina, tocou a bola para Elvis, abriu para Kevson, na lateral, escapou da marcação, entrou na área, pé canhoto, cruzou para trás, para Potker, passe, vai embora, para lateral, é arremesso por pouco, por muito pouco, Jonathan Cafu se jogou contra a bola,
Ela passou ventando e saiu lá do outro lado na lateral, Pedro Piscinato. E mais uma boa jogada pelo lado esquerdo do Kevson. Cortou a bola toda a área e o Cafu, por 1 milésimo de segundo, acabou chegando atrasado e quase que a Macaca amplia o placar aqui no Majestoso. Cartão amarelo. Pra quem? Marcão, camisa 17 da equipe do Guarani de Bagé, por reclamação. O Silas está caído e aí o Marcão foi pra cima do árbitro Luiz Paulo Torezin cobrar um cartão para o jogador da Ponte Preta e foi ele que acabou sendo amarelado. Primeiro amarelo do jogo, Marcão, camisa 17 da equipe do Guarani de Bagé. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Alteração. Vai. Saindo Silas, justamente o jogador que estava no chão, saindo Silas com a 10 na equipe do Guarani de Bagé, para a entrada de Lucão com a camisa número 9. Lucão, camisa número 9. Tá entrando Lucas Carvalho. O Lucão. Lucão, que é destro, tem 1,91m, 26 anos. Técnico do Guarani de Bagé vai colocar altura na área para tentar resolver a parada. E aí nós temos aqui no time da Ponte Lucas Cunha, 1,87m. David Braz, 1,88m. Portanto, esse cara que entrou, o Lucão, tem 1,91m, é maior do que os dois. Domina, vem Potker, escapa da marcação, tocando para Kevson na lateral. Ele recua, vem por dentro. Domina o time da Macaca, vence o jogo, placar de 1-0. Rodrigo Souza lançou no fundo do campo, acabou o campo, a bola saiu. É tiro de meta para o Guarani bater. Tiro de meta para o Guarani de Bagé e agora o goleiro Thiago Gonçalves tem pressa, a Macaca vai vencendo por 1-0. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Matéria completa deste jogo amanhã nos Donos da Bola, do meio-dia até a 1h. Não perca. Bola dominada Batista pela esquerda, tenta sair jogando o Lucão. A bola saiu, é arremesso, é do Guarani de Bagé. Informação. Não, eu só queria mandar um grande abraço, está lá nos Estados Unidos, nos ouvindo aí pelo YouTube, pelos aplicativos, o Gustavo De Castro, grande ouvinte da Bandeirantes, torcedor da Ponte, está curtindo até agora lá a Bandeirantes e feliz com a vitória, pelo menos até agora, 21 do segundo tempo. A Macaca ganhando parcialmente um jogo importantíssimo contra a equipe do Guarani de Bagé. Um abraço para o Gustavo lá nos States. E um abraço pro Sato, da Aroma das Ervas. O Sato Pai está curtindo a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas em amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Placar de 1-0. Olha, tem uma charanga. O Pedro Piscinato, inclusive no intervalo, já falou a respeito desta charanga do Guarani de Bagé. Essa charanga, a informação é que eles saíram de ônibus lá de Bagé, 1.500 quilômetros, saíram no domingo para chegar aqui na hora do jogo, mas trouxeram a charanga. Dá para ouvir aí, não dá? A charanga, legal, hein? É um negócio diferente. Estou ouvindo aqui no Majestoso desde 1984. Nunca tinha ouvido uma charanga tocando aqui no Majestoso. Mete o som aí, Giba.
Aí o som ambiente do Gilberto Sufi. Uma charanga, um negócio diferente, pelo menos até hoje eu não tinha visto uma charanga aqui no Majestoso. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas e especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. E vem Jona Cafu, dominou, tocando para Elvis, rola o jogo pelo setor esquerdo, Brian Borges abriu pela ponta, para na frente da marcação, gira o corpo, vem para o bico esquerdo da grande área, taca atrás para Elvis, abriu lateralizando a jogada pela esquerda, vem para Kevson, ele retrai, chamou Elvis, preparou o lançamento, rolou por dentro, vem para a bola Rodrigo Souza para fazer o passe aberto pela direita, trabalha no campo de ataque, Lucas Cunha abriu, vem Pacheco, pé direito, cruzou na área, o zagueiro tira, encostou, Kevson levou para a linha de fundo, opa! Rafinha tocou por baixo, para mim foi pênalti. E para você, Pedro Pecinato? Eu fiquei com a impressão que o Kevson apenas escorregou na disputa de bola com o Rafinha. Ele tentava fazer o domínio, acabou adiantando muito e aí depois, para mim, acabou apenas escorregando e o Rafinha ficou com a posse de bola. Rafinha na sequência cruzou na área. Toque, tira lá atrás, afasta Rodrigo Souza, escanteio. Escanteio para o Guarani de Bagé bater. Escanteio vem para a bola para fazer o lançamento. O Guarani de Bagé na marca de 24 minutos passados do segundo tempo, 1-0. Time da Macaca vai vencendo a partida. Levantamento na área, desvio. Chega tirando lá atrás, se lamenta Rodrigo Souza, se lamenta Jonathan Cafu, escanteio, novo escanteio para o Guarani de Bagé, Pedro Piscinato. Corte providencial do Cafu, atacante que está ajudando na defesa, agora o escanteio é pelo lado direito de ataque da equipe gaúcha. Rafinha, capitão do Guarani, se prepara para a cobrança. Rafinha partiu, cobrou o escanteio, levantou na área no desvio, em cima da marcação. A bola saiu, é novo toque do Cafu, é novo escanteio para o Guarani de Bagé. E mais uma vez, Rafinha está na bola. Rafinha vem para fazer o erguimento na área. O árbitro quer conversa. Partiu Rafinha, pé direito, levantou na área. Lucas Cunha vem de cabeça. Afasta, tira, reboteada, a bola sobra com o time da Ponte lá atrás no campo de defesa com o Pacheco. Ele recua para Diogo Silva. Estoura, bate de perna direita, levanta para Potker no campo de ataque. Ele não conseguiu dominar. E então sobra com o Guarani de Bagé. Domina lá atrás, vem Jean Martin. Recolhe, solta o jogo para Marcão. Trabalha pela direita. Bola na lateral pela direita. A Ponte marca à frente. Vem Rodrigo Souza. Perdeu. Ganhou na primeira, perdeu na segunda. Batalha pela posse da bola. Léo Gomes, falta. Falta para o Guarani de Bagé. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Placar de 1-0. Brian Borges marcou um golaço. Time da Macaca vai vencendo a partida. Arremesso lateral. É pela esquerda para o time do Guarani de Bagé. Vitor Oliveira vem fazendo a reposição. Toca a bola pela esquerda. A Ponte retrai. Monta ali um cinturão de marcação a partir da intermediária. Bola pela direita com o Rafinha. Rafinha meteu o pé direito. Lançou no campo de ataque. Tentou a penetração pela direita. Queria uma falta o Paulinho. O árbitro não marcou o PP. Não marcou e agora o técnico Rodrigo Santana prepara mais duas alterações. Um jogador é o Daniel Baianinho, que estava na equipe do Capivariano. O outro, acredito que é o Porfírio. O Batistão pode me ajudar aí. Um é o Daniel Baianinho. 26 é o Baianinho e 13. Porfírio, correto.
Diego Porfírio e Daniel Baianinho daqui a pouco vão entrar na Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, majestoso, Ponte 1, Brian Borges. Guarani de Bagé 0. Epa, segundo gol do Mirassol, Negueba, 25 segundo tempo, Mirassol 2, Santos 0. No Engenhão continua Botafogo 0, Barcelona do Equador 1. Terceira fase da Libertadores, valendo vaga na fase de grupos. E um grande abraço pro Valnei Matheus do CDHU, grande ouvinte da Bandeirantes. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alterações. 2 alterações na Macaca. Saiu camisa 10 Elvis, muito ovacionado pela torcida Ponte Pretana, para a entrada de Daniel Baianinho com a 26. E saiu também o Kevson com a camisa 32, para a entrada de Diego Porfírio com a 13, fazendo sua estreia com a camisa da Macaca. E aí, Tigrão, 2 alterações aí na Macaca, que vence o jogo, placar de 1-0, Tigrão. Belíssima partida do Kevson, belíssima partida, mas cansou, correu demais. Tá saindo por questões atléticas e não técnicas. Aí não tem o que fazer. E o Elvis também era esperado, pregou, pesado, né? Mas se movimentou muito, lutou, belos toques, clareando o jogo, começou tímido e depois cresceu no jogo. O Elvis também sai por cansaço. E para você, Gleger, as duas alterações da Macaca, Gleger. E deu para ver na imagem aqui o Kevson, né, sentindo ali a panturrilha, já fazendo um gelo, já dando aquela refrescada, porque realmente correu uma barbaridade. E a Ponte ganha com ofensividade, né? Esse Daniel Baianinho aí é uma fumaça danada. Lembro dele lá no Capivariano, é bom jogador, vai vir com tudo pra cima a Ponte nesse finalzinho de jogo. Já começou, né? Fazendo uma fumaça. Falta nele, falta pra Macaca bater, Pedro Piscinato. E a falta cometida pelo Tony Júnior, camisa número 11 da equipe do Guarani de Bagé, que acabou recebendo o cartão amarelo. Falta pra Macaca, mas falta que só será cobrada após a pausa para a hidratação. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Batistão. Oi, Pedrão. No lance anterior, na falta para a equipe do Guarani de Bagé, o Rodrigo Souza também recebeu um cartão. Portanto, primeiro cartão amarelo para a Macaca, Rodrigo Souza. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, aqui majestoso, Brian Borges, um golaço, bateu da intermediária para vencer o Thiago Gonçalves, goleiro do Guarani de Bagé. Aqui, Ponte Preta 1, Guarani de Bagé 0, Edu Pinheiro. Ainda a Copa do Brasil, Português e São Bernardo passaram. Canindé, Português e Avaí foi 1-1 nos pênaltis, 4-1 para a Portuguesa. Joinville 0, São Bernardo 1, gol do Pablo Diego. Ex-Ponte, Brasileirão 30 do segundo tempo, de Mirassol 2, Santos 0. Amanhã, Atlético Mineiro e Inter, Bahia e Vitória, Flamengo e Cruzeiro, Corinthians e Coritiba. Na quinta, Remo e Fluminense, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Chapecoense, aqui com Roger Williams e Grêmio e Bragantino. Esporte em Debate, o mais completo programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análise e debate de segunda a sexta, das 5
até às 7h30 da noite. Alteração. Vai. Saiu o Juan, camisa número 21 da equipe do Guarani de Bagé, para a entrada do Adailson com a 20. Portanto, saiu o Juan com a 21, entrando Adailson com a 20, no momento em que Daniel Baianinho sofre mais uma falta pelo lado esquerdo de ataque da Macaca. Falta para Macaca bater, vem pela esquerda. E é o próprio Baianinho, né? Que vai na cobrança da falta. Porfírio. Ah, é o Porfírio, perfeito. É que agora não tem o Elvis. O Elvis saiu, então Diego Porfírio é o homem que vai cobrar a falta pela esquerda. Levantou na área para Potker. Ele toca de cabeça, a bola sobra com o time da Macaca ainda pela direita. Gira, tenta a passagem pela direita no campo de ataque. Léo Gomes abriu na lateral, a bola saiu, mas é arremesso para o Guarani de Bagé. Nossa área de segunda a sexta das 11h30 até o meio-dia. Programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos com 33 e vem no campo de ataque o time do Guarani de Bagé, domina Tony Júnior, balança em cima da marcação, gira, toca na frente, passe errado. Diogo Silva saiu para dominar com os pés. É liso esse Tony Júnior, mas desta feita não conseguiu fazer o passe em Pedro Piscinato. Adiantou muito a bola e ficou fácil nas mãos ou nos pés do Diogo Silva, que já repousa a bola. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Ceará. Encontre no Igatacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-0, o time da Macaca vai passando de fase e vai ganhando R$1.680.000. Mas tem jogo ainda pela frente. Domina Pacheco, recolhe lá atrás no campo defensivo. De perna direita, solta o jogo lá na lateral. Gira o corpo em cima da marcação. Tenta a passagem, Jonathan Cafu, a bola volta. Lá atrás no campo de defesa, vem para a bola Lucas Cunha para fazer o passe. Lançou por dentro e escapa, vem Baianinho, tentou a enfiada de bola para o Potker. Seria uma bola linda, mas ela não passou, hein, Pedro Piscinato? Não passou entre as pernas do zagueiro Albert, que fez o corte providencial. William Potker sairia cara a cara com o goleiro Thiago. Esse Baianinho é abusado, hein? Muito bom jogador, rápido, baixinho, parece o Papaléguas. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Marquinhos domina para o time do Guarani de Bagé, faz a enfiada de jogada na entrada da área. Chega lá atrás, David Braz. Afasta, tira, vem no contra-ataque. Domina pela esquerda, ajeita, tenta a passagem. O time da Ponte está vencendo o jogo. Placar de 1-0, cadencia. Pela direita, Pacheco para Jonathan Cafu. Falta, o árbitro para a marca, falta para Macaca bater. Falta do lateral esquerdo, Vitor Oliveira agarrou o Cafu ali, querendo a camisa nova da Macaca da Diadora. Falta para Macaca, Léo Gomes vai fazer a cobrança. Oi, Tigrão. Rodrigo Santana tem que observar que o Brian Borges não aguenta mais. A ponta está praticamente com 10. De repente ele faz mais um gol. É da vida e é do futebol. Mas ele não aguenta mais. Ele está chegando em todas atrasado. Tem que oxigenar o time nesse já adiantado da hora, momento em que, obviamente, o Guarani lá de Bagé, ele vai buscar forças não sei onde para tentar meter uma pressão aí já no finalzinho da partida. Então a ponta tem que estar com todo mundo mais ou menos inteiro. E a Macaca mexeu até agora 4 vezes em 2 paradas. Portanto, tem direito a mais uma alteração. O Brian não está aguentando mais. Lucas Cunha domina no campo avançado pela esquerda, solta o jogo para Baianinho. Ele escapa do primeiro, mas tinha um por trás. Chega tirando e afastando. Lucas Cunha tentou o passe, errou, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Guarani de Bagé.
O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Placar de 1-0, Brian Borges marcou o único gol do jogo e foi um golaço. Léo Gomes domina, passa pela marcação, avança no campo de ataque, vem no corredor central, errou. Jogou no costado do Baianinho, que descia por dentro e tome contra-ataque. Domina Tony Júnior, partiu lá pela ponta, recebe, recua, vem chamando pela direita Marcão. Trabalha Paulinho por dentro para Marcão, outra vez para Paulinho vai recuar. Chama Rafinha, que recua ainda mais. Toca tudo lá atrás no campo de defesa. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. E vem o Guarani de Bagé lá pela esquerda. Trabalha Vitor Oliveira, faz o lançamento por dentro. Time da Ponte monta um cinturão de marcação quase que impenetrável. Levantamento, cruzamento pro Tony Júnior. Chega bem lá atrás. Léo Gomes tira, sobra com o Baianinho. Ô, louco. Aí é demais, hein? Chegou, deu uma entrada violenta. O Paulinho tá caído, tá sentindo o Baianinho. Lance de cartão amarelo, o árbitro puxou o cartão, mas ele deu sem bola e deu sem dó, hein, Piscinato? Correto, amarelo corretamente assinalado pelo árbitro. Cartão amarelo para o Paulinho, 19, no momento em que a equipe do Guarani de Bagé prepara mais 3 alterações. Saindo Vitor Oliveira com a camisa número 6 para a entrada. Ele voltou a placa. Saiu 19 e tá entrando o 8, é isso? 19 é o Paulinho, entrando o 8, Alan Christian. Saindo camisa número 11, Tony Júnior, para a entrada do 2, Thales. E a terceira alteração, realmente saindo o Vitor Oliveira, meia dúzia. Por quarto, o árbitro vai levantar a placa, entrando o Jean Carlos, 14. Portanto, saiu 19, Paulinho, entrou o Alan Christian, camisa número 8. Saiu também o Tony Júnior e entrou o Thales. E também saiu o Vitor Oliveira e entrou o Jean Carlos. Batista. Número do Thales. Thales, camisa número 2. 3 alterações e na Macaca. Quais são as alterações? Entrou o Rodrigo Saravia, camisa número 6, no lugar do Rodrigo Souza com a 5. Saiu Rodrigo Souza e entrou Saravia. Qual o número do Saravia? Saravia, meia dúzia. Portanto, mais uma alteração aí para oxigenar o meio campo. Ele não tira o Brian Borges, que foi pontuado pelo Tigrão, mas tira o Rodrigo Souza para a entrada do Saravia. A sua informação, Edu Pinheiro. Então, diminuiu aqui, gol do Santos, o Gabigol marcando a 34 segundo tempo, agora Mirassol 2, Santos 1, estamos agora a 39. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzin, a sua análise aí, mais uma alteração, foi a última, né? A última do técnico da Ponte, em Gleger. Batista, você vê que a gente falava muito sobre a questão física, né? E o jogo é muito duro, muito pegado, a Ponte está realmente ganhando, né? Mas o Guarani de Bagé não se entrega e tem que oxigenar, claro e óbvio. Então, sem dúvida nenhuma, acerta o Rodrigo. E agora, né, ele tenta fechar um pouco mais o meio de campo agora, colocando o Saravia aí para liquidar e levar essa fatura. Tem que tomar cuidado aí, o Thales deu uma castanhada de perna canhota da intermediária, mandou para fora, né? Ele entrou na lateral direita, mas bateu de esquerda e bateu bem, hein, Pedro Piscinato? Bateu muito bem pro Diogo Silva ficar atento ali, mas mandou para fora. Goleiro da Macaca já cobrou o tiro de meta.
Vem o time do Guarani de Bagé lá pela esquerda. Se manda no campo de ataque, bola aberta para Jean Carlos, cruzou na área. Chega bem lá atrás para tirar. Afasta o time da Macaca no campo defensivo, tá cercando lá atrás. Chegou Léo Gomes, vem pela direita, Rafinha domina. Se manda no campo de ataque, prefere o toque recuado, dá tempo, Tigrão. A sua opinião também continua, portanto, o Brian Borges. E saiu o Rodrigo Souza. Também estava cansado, né? Também estava. O Potker também não aguenta mais. Preocupante esse final de jogo. O Guarani botou 3 jogadores agora, na faixa dos 40 minutos. Para tentar realmente no peito aí empurrar a Ponte para trás. A Ponte está arriada, fisicamente recuou demais. É preocupante. Agora acho que estava impedido ali, recebeu ali o jogador gaúcho. Foi exatamente o número 2, o Thales, que entrou fazendo fumaça ali. Então, uma pressão muito grande a Ponte vai tomar agora. E a Ponte não está valorizando a posse da bola. Está devolvendo de graça. Perigoso final de jogo para a Ponte. Tem que ter agora muita frieza. Tem que ter muita tranquilidade. Fazer o planejamento do jogo. Ter experiência para ficar com a bola. A Ponte está devolvendo a toda hora e vai tomar um sufoco no final aí. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Atenção para as ofertas incríveis esperando por você. Parafusadeira Uesco WS2001, só R$ 145,90. Furadeira Uesco WS3173, R$ 169,90. Promoção válida enquanto durar o estoque. Público, vai! Público total, 4.302 torcedores para uma renda de R$ 106.920. Jean Carlos vai cobrar arremesso lateral. Pega de volta, atento, cruzamento, não consegue. Pacheco em cima dele, conseguiu cruzar. Fez o levantamento na área para Lucão em cima da defesa. Bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso, novo arremesso. Jean Carlos cobra. Time da Ponte passa por momentos difíceis no jogo. Mais 7. Escanteio. Oi. Mais 7 minutos de acréscimos na segunda etapa. Escanteio pro Guarani de Bagé. Sua informação é do Pinheiro. Outra vez Gabigol empata em 42 segundo tempo. Mirassol 2, Santos também 2. Se segura aí, Macaca. Escanteio, vem pra bola, Rafinha na batida. Autorizado, partiu o pé direito, levantou na área, no desvio, vem Lucão, tocou de cabeça, vai embora. Cabeça com cabeça, é preocupação, o árbitro chama o departamento médico. 2 caídos, um do Guarani de Bagé e outro da Macaca, Pedro Piscinato. O da Ponte Preta eu fiquei com a impressão que é o uruguaio Rodrigo Saravia. O da equipe do Guarani de Bagé me parece ser o Lucão, mas ambas equipes médicas já estão no gramado realizando atendimento aos atletas. Saravia, é o Saravia caído pela Ponte e o Alan Christian pelo lado do Guarani de Bagé. Pancada perigosa, é protocolo, tem que parar o jogo. Se alguém precisar sair aí o treinador ganha um bônus, né? Esse negócio do protocolo aí de pancada de cabeça e tal, mas eu acho que vão continuar. Mas se precisar sair por conta disso, aí o treinador tem bônus de mais uma alteração. É o protocolo de concussão. Se tiver que fazer alteração, aí os 2 times têm o direito de mexer mais uma vez. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani, da Ponte e do Guarani. O portal mais completo sobre os times de Campinas. Acesse e saiba mais. Muito obrigado para você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, e você que ainda não é assinante do canal, seja.
é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. E estamos a caminho dos 63 mil assinantes do canal. Você mandando like, assinando o canal, você nos ajuda a fortalecer o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Já já tem apito final com Edu Pinheiro, incomparável. Marquinhos domina, solta o jogo na frente, vem na bola, arranca lá pra dentro da grande área, chega Thales, chega lá atrás, o árbitro para, marca falta, não marcou não. Domina Thales, virou, tocou no fundo, feito o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Vem a Ponte lá atrás, o árbitro já paralisa e marca falta para Macaca. Falta para Ponte, Pedro Piscinato. E mais uma falta no Daniel Baianinho. Ele é muito rápido, muito forte, brigador. Acaba recebendo uma falta, dessa vez no campo de defesa. Macaca vai garantindo sua classificação à quarta fase da Copa do Brasil e vai aguardar o vencedor da partida de amanhã entre Gazin de Porto Velho e Atlético Goianiense. Batista. 48, o tempo vai acabando. São 7 minutos, portanto vamos a 52. A Ponte vai se classificando. Bola para fora, cobrança de arremesso lateral. A Ponte está no ataque, não tem pressa alguma. Diego Porfírio vem naquele trote, passos de tartaruga para fazer a cobrança de arremesso. Agora cobrou e a bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta, ganha aí alguns segundinhos o time da Ponte Preta. Placar de 1-0, tá ganhando o jogo o time da Macaca. Vem na bola, Jonathan Cafu, cruzou para Baianinho, chega dividindo Thiago Gonçalves e leva a pior. O goleiro do Guarani de Bagé, o jogo está parado, Pedro Piscinato. E quase que o Daniel Baianinho chega de cabeça ali na dividida com o goleiro Thiago Gonçalves, mas já está se levantando, aparentemente tudo bem com o goleiro da equipe gaúcha. Torcida da Macaca vai fazendo a festa mesmo debaixo de chuva. Macaca garantindo mais R$1.680.000. E a torcida solta o grito aqui no Majestoso. Vai cantando e vai festejando. A Ponte vence o jogo com um golaço de Brian Borges. Placar de 1-0. Resultado que coloca a Macaca na quarta fase da Copa do Brasil. E vai ganhando R$1.680.000. Levantamento de bola lá pela ponta canhota, vem Pacheco, chega para tirar lá atrás, a bola vai para a linha lateral, é arremesso para o time do Guarani de Bagé. A torcida pede o encerramento do jogo, mas ainda faltam 2 minutos. Guarani de Bagé tem a posse de bola, vem pela direita, Rafinha tenta levar, partiu em cima dele, ganhou. Brian Borges domina, prende, segura, não arranca, até porque ele não tem fôlego para isso. Toca a bola para Léo Gomes dentro do círculo central, perdeu a bola e olha o contra-ataque, arrancou Alan Crisca, tocou pela esquerda, a bola batida, vai embora. Adailson bateu, tirou lá atrás David Braz. Escanteio para o Guarani de Bagé bater. E um contra-ataque do Guarani de Bagé que começou com o Alan Christian, camisa número 8. Agora a equipe gaúcha tem escanteio. Lance perigoso nos minutos finais aqui no Majestoso. Escanteio, o jogo fica dramático no final. Marcão autorizado, o time quase inteiro do Guarani de Bagé na área da Macaca. Partiu, cobrou o escanteio longo para Lucão, desvio de Baianinho, a bola vai para fora pela linha de fundo. É novo escanteio para o Guarani de Bagé. Dessa vez pelo lado direito e Rafinha corre rapidamente para fazer a cobrança. Toda a equipe do Guarani de Bagé, menos o goleiro Thiago, estão dentro da área da Macaca. Essa é a dinâmica do jogo. Todo o time do Guarani de Bagé na área, com exceção do goleiro.
Rafinha vai para fazer a cobrança de escanteio. Vai cobrar o escanteio, o jogo vai acabar. A Ponte vence por 1-0, gol de Brian Borges. Rafinha partiu o pé direito, levantou na área. David Braz afasta, tira, a bola sobrou pela esquerda. Brian Borges toca na frente pela esquerda, falta nele, né? O árbitro parou, marcou o Saravia. Tentou puxar o contra-ataque. E não há tempo para mais nada. Acabou! Apita o árbitro e termina o jogo. A vitória da Macaca com um golaço de Brian Borges no segundo tempo. A 4 minutos do segundo tempo, a Ponte passa de fase, vai para a quarta fase da Copa do Brasil, ganha R$1.680.000. É claro, é evidente que esse dinheiro é importantíssimo para a recuperação da Macaca. É a primeira vitória da Ponte em 2026. Dá-lhe Macaca! Dá-lhe Ponte Preta! Dá-lhe Macaca! Ponte Preta 1, Guarani de Bagé 0. E vem aí Edu Pinheiro. Alô, alô, Edu! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público 4.302, gol do Brian Borges, Ponte 1-0, Pedro Piscinato. O Elvis falando aqui. Vamos lá. Ponte Preta. Satisfeito com o que foi apresentado hoje? Pelo menos você vê assim por conta da classificação? Com o tanto de mudança que teve, o tanto de contratação que chegou para nos ajudar muito. Agora a gente tem um elenco, tem um grupo que vai se qualificar aí com os jogos. Copa do Brasil a gente viu tanta zebra aí na primeira fase, segunda, e a gente está disputando a terceira fase, né? E é fruto do título do ano passado isso aí, e um jogo eliminatório desse tem que passar. Não adianta querer jogar bonito, até porque o campo também choveu e estava ruim. E a gente fez o que tinha que fazer, o dever de casa, está todo mundo de parabéns e espero que essa classificação aí nos ajude a dar confiança para a sequência do ano. O Elvis 2026,
Tem que mudar, né? Mudar um pouquinho. Espero que dê certo. Já teve a primeira vitória do ano. Espero que venha muitas aí. Valeu, Elvis. Queria que você falasse a importância dessa vitória. Você passou por todos os momentos aqui na Macaca desde 2022. No ano passado saíram campeões, esse ano infelizmente rebaixamento. O que essa vitória representa de importância para a sequência da temporada? Não, representa o reinício do ano pra gente, né? Acho que agora o ano começou. Porque a gente está com um elenco bastante qualificado agora, contrataram muito bem. Eu espero que a gente continue focado, dando sequência no trabalho do professor e que seja a primeira vitória numa eliminatória que é difícil, Copa do Brasil, que nos dê muita confiança para jogar melhor e conquistando as vitórias possíveis que esse grupo aqui merece, que está se formando. O torcedor pontepretano pode esperar daqui para frente um ano diferente do que foi nesse início, nesse Campeonato Paulista? Com certeza, com o elenco que está se formando, tomara que as coisas fora do campo se ajeitem. Que dê tudo certo aí pra gente ter um ano bom e a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Hoje os que vieram aqui agradecer muito, que vieram nos apoiar, nos apoiaram o jogo inteiro, até em alguns erros nossos fomos apoiados. Esse é o torcedor da Ponte Preta e a gente só agradecer e eu tenho certeza que vai ser a primeira vitória de muitos no ano. Tá certo. Obrigado, Elvis. Vamos ouvir Brian Borges, autor do gol. Cara, continuar trabalhando muito forte aí para que a gente venha a desempenhar o melhor futebol e dar alegria para a torcida. E esse Brian Borges, versão artilheiro, 2 gols já nas últimas 2 partidas da Ponte, né? Continuar assim, né? Trabalhando muito, se Deus quiser fazer mais gols aí. Ô Brian, fala rapidinho aqui pra gente a importância para você e também para o elenco, essa vitória, essa classificação na Copa do Brasil e se dá um respiro e se muda o patamar da equipe, pelo menos o astral da equipe internamente, para ser diferente de como foi esse Campeonato Paulista. Sem dúvida, cara. A gente entrou no jogo com esse intuito, né, de virar a chave e graças a Deus uma classificação dessa faz com que a gente vire a chave. Continuar trabalhando, a gente tem reforços aí que vai ajudar a agregar o nosso elenco e sem dúvida a gente vai ficar cada vez mais forte. Tá aí, Edu. O Brian Borges, autor do gol. Vamos ouvir o William Potker fazendo essa reestreia com a camisa da Ponte Preta. O Potker que estava no CRB no início do ano e agora chega a Macaca para defender a Ponte Preta depois de 9 anos. Cara, é difícil, né? Eu estava de fora, era difícil ver a Ponte passar pelo que passou, mas ficou para trás. Agora inicia um novo ciclo. Foi uma grande passagem que eu tive aqui, mas agora para mim é um recomeço. Praticamente eu começo do zero aqui novamente, tem que mostrar o meu valor, o meu trabalho. Na verdade, o mostrar é mais para mim mesmo do que para qualquer pessoa. Eu preciso resgatar o que eu construí na minha carreira, que foi marcar gols, que foi ajudar os meus companheiros dentro de campo. Eu me sinto devedor isso nos últimos anos e aqui eu tenho certeza que eu vou resgatar essa confiança, até porque é um ambiente que eu me sinto muito bem, né? Eu tenho boas lembranças, então tem tudo para eu me dar bem aqui. Tá aí o William Potker, o bruxo da Macaca, retornando à Ponte Preta após 9 anos, fazendo sua reestreia nesta partida de Copa do Brasil. Edu Pinheiro. Daqui a pouco você na coletiva, Pedro. Correto, Edu, já estou indo para lá. É o seguinte, gente, terminou Mirassol e Santos 2-2, estava 2-0 pro Mirassol, o Gabigol marcou os 2 gols e o Botafogo está eliminado da Libertadores, perdeu no Engenhão. Botafogo 0, Barcelona do Equador 1, lá foi 1-1, então Botafogo eliminado, não vai para a fase de grupos. Gente, no jogo em que Diego Porfírio estreou, Saravia estreou, Léo Gomes volante, Daniel Banianinho, o Cafu retornando, o Potker retornando. O gol foi do Brian Borges, a 2 no segundo tempo, um chute da intermediária, gol de entrada. No primeiro tempo, o registro da defesa do Diogo Silva, goleiro da Ponte. 10 minutos, uma falta lateral cobrada. O número 15 dá uma casquinha, toca de leve na bola, mas que defesa, teve que raciocinar e resolver no ato o Diogo Silva, numa bela defesa. E também destacando aqui a jogada a 17, segundo tempo, já estava 1-0, o Kevinson cruza e o Cafu, que tinha acabado de entrar, não conseguiu pegar, teria feito aí o segundo gol. Agora o registro também, senhores comentaristas, o tal de Daniel Baianinho. Ele entrou a 19:29, segundo tempo, no lugar do Elvis. Olha, o Daniel Baianinho, ele correu, prensou, sofreu falta, ele deu uma prensada com o goleiro, ajudou a defesa, sofreu 2 faltas. Daniel Baianinho veio do Capivariano e mostrou serviço. Vamos lá, Tigrão, começo com você, público, 4.302 e a renda 106.000, Ponte 1, Guarani de Bagé 0.
Meu caro Edu Pinheiro, amigos da Bandeirantes, uma vitória importantíssima, né? Pela questão da visibilidade, pela questão de avançar para uma quarta fase, num torneio tão importante como é a Copa do Brasil, com possibilidades de ir além, como não, mas tem essa questão econômica aí, 1.680.000, mais 1,5 que a Ponte tinha arrecadado por participar da terceira fase. Nós estamos falando aí de 3.180.000. Para que vocês tenham uma ideia, é uma cota maior do que a Ponte teve durante toda a Série C o ano passado. Então é realmente muito importante, mas além da questão financeira, essa questão de reencontrar a vitória, né? Foi a primeira vitória da Ponte no ano de 2026, dura, como nós imaginávamos, um time bem postado, organizado, esse time do Guarani lá de Bagé, um time que segura o samba, um time que marca bem, mas com a bola joga, e a Ponte sentiu e se adaptou ao jogo. Sentiu as dificuldades que teria, não se expôs tanto, fora a última bola do jogo aí, que brincadeira, o senhor Léo Gomes, né, estreando hoje, a Ponte com a bola dominada no meio-campo, 30 segundos para acabar o jogo. E ele, desatento, vai tentar virar o corpo sem ver que tinha 2 jogadores marcando, perdeu a bola. E a defesa saindo. E aí a Ponte sofreu aí um contra-ataque. 2 escanteios na sequência. Felizmente o gol não saiu. Fora esse lance, para mim, de descontração, a Ponte foi um time muito concentrado e consciente, jogando para o gasto, dividindo, correndo, não estando bem preparada fisicamente ainda, mas indo à exaustão. Alguns jogadores tiveram que sair não por condição técnica, mas pela parte física, e ao final o pedido foi tirado. Ao final a Ponte ganha o jogo por 1-0, com a dificuldade que nós imaginávamos que ia acontecer, e claro que o grande destaque do jogo, não só pelo golaço que fez, uma pancada de fora da área no cantinho, a bola beija o pé da trave direita do goleirão Thiago Gonçalves, da equipe do Guarani de Bagé, e vai para a rede, não só pelo gol, mas pela dinâmica do jogo. Belíssima partida, mais uma vez, do Brian Borges. E os 2 últimos gols da Ponte, na derrota 2-1 para o São Paulo, na despedida do Paulista, e agora na vitória importantíssima contra o Guarani Gaúcho lá de Bagé, gol dele também. Então, já adianto aqui o grande destaque individual do time da Ponte, que praticou um futebol coletivo, não brilhante tecnicamente, mas competitivo, e a Macaca mereceu a vitória 1-0 no majestoso, Eduzão. Muito bem, Gregor, olha, a Ponte precisava vencer e precisava de dinheiro. Conseguiu os 2 numa tacada só. Público, 4.302. O Brian Borges marcou, hein, Gregor? Ponte 1, Guarani de Bagé 0. Exatamente, Edu. Você toca num ponto importante, né? E assim, você vê diante de toda a dificuldade financeira, vem a Copa do Brasil e a Ponte foi muito competente no jogo. Porque, Edu, jogos de mata é difícil, cara, é complicado. Você enfrenta um time que você praticamente que não conhece, o time vem lá do Campeonato Gaúcho, tem uma eliminação na Copa do Brasil, num time de uma certa relevância que é o Caxias, e aí merece todo o respeito. Mas você tá jogando em casa, você tá jogando ao lado do torcedor, a Ponte que fez algumas contratações interessantes, né? Eu falava sobre isso no início da partida, onde o Rodrigo ele manteve ali, principalmente os jogadores que já estavam no elenco, Diogo Silva, Pacheco, David Braz, né? O Kevson que estava aí também, o Rodrigo Souza, o Tarek, olha só para você ver, o Elvis, o Tavares. Então poucas novidades, as novidades ali no banco, né? E que entraram e deram muito certo, na minha opinião. Eu acho que a Ponte tá no caminho certo mesmo, Edu. E aí, o que acontece? Vem um Campeonato Paulista que foi realmente muito duro, uma queda para a Série A2, apenas 1 ponto, a torcida machucada, magoada, e a Ponte precisando de um bom resultado.
E qual que é o próximo jogo? Uma decisão em casa, Copa do Brasil. Troca treinador, troca comissão técnica, chega jogadores, uma mudança radical e, de repente, o que vale nesse momento, sem dúvida nenhuma, é a vitória. Ah, mas foi uma vitória magra, num chute de fora da área, independente de qualquer coisa. O que vale é o resultado e da forma com que foi, né? A Ponte correndo, lutando. Eu vou dizer uma coisa, hein? No Campeonato Paulista, lá no Campeonato Brasileiro, nós vimos isso, onde a Ponte conquistou o título. Mas no Campeonato Paulista, problemas físicos, né? Até pela circunstância, por tudo aquilo que aconteceu. Mas hoje a gente percebeu um time que já está começando a criar corpo, né? Na parte física eu tô falando. Na parte técnica e tática ainda tem um certo caminho a ser andado. Mas, enfim, quando você trabalha em cima de vitórias, viu, Edu, é sempre importante. Então tem que parabenizar a Ponte pela vitória, pela garra e pela entrega. Porque não é fácil. Não é fácil quando tem tudo isso que eu estava dizendo agora, tudo que eu citei, treinador novo, troca de elenco, jogadores chegando, parte física, rebaixamento no Campeonato Paulista. Não é fácil. E os jogadores assimilaram e a coisa andou e deu certo. E parabéns à Ponte pela classificação, Edu. A coisa tá magra faz tempo. Tava dando uma olhadinha aqui. A última vez que a Ponte marcou mais de 3 gols numa única partida. No ano passado teve alguns 2-0 e tal. A última vez que a Ponte marcou bons gols, numa única partida, foi no dia 12 de julho de 2024. Majestoso da Série B contra o Mirassol. 4-2 a Ponte venceu. 4-2. Não tem outro jogo depois desse que a Ponte marcou 3 gols, né? Ou mais do que 4, ou 4. Uma coisa impressionante. Vamos lá, vamos para o craque do jogo. 1-0 Ponte. Ponte vai pegar na próxima fase. Deixa eu ver aqui. Porto Velho ou Atlético Goianiense, que joga amanhã lá em Rondônia. Aliás, em Roraima, perdão. O vencedor exatamente, Porto é de Rondônia, tá? Quem vencer essa partida, então a Ponte vai pegar e vai ser fora do Majestoso. Agora o craque. O craque do jogo. Oi, Batistão, o craque do jogo. Alô, Edu, um abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte do apito final. Pra mim, Brian Borges foi o craque do jogo, marcou um golaço. O gol que valeu R$1.680.000. Uma pancada, uma bola precisa e de alta definição que chacoalhou a rede. Então, indiscutivelmente, Brian Borges é o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço, tchau! Tchau, tchau, linda quarta-feira pra você, Batistão. Pedro Piscinato, antes da coletiva, o craque Pedrão. Oi, Edu, de volta aqui no apito final e é claro que meu voto de craque do jogo não poderia ser diferente. Brian Borges, lateral que joga de ponta, artilheiro da Macaca, marcou na última partida contra o São Paulo e hoje volta a marcar um gol importantíssimo, gol que garante a Macaca na quarta fase da Copa do Brasil e garante mais R$1.680.000 para os cofres da Ponte Preta, portanto, Brian Borges, o craque da partida, Edu. Muito bem, grande Pedrão. Oi, o Gregor, o craque. Edu, não só pelo gol, tá? Mas pela partida. Brian Borges, o craque do jogo. Bom, o Tigrão já adiantou, né, Tigrão? Brian Borges, o craque confirmando o Tigrão? Confirmado. Brian Borges. Olha, Brian Borges, vamos ver o gol aqui do Brian Borges, o craque do jogo. Antes, porém, a 22 do segundo tempo, o amigo Batista registrava aqui a charanga da torcida do Guarani de Bagé, que teve um número relativo hoje no Majestoso. E realmente tem razão. Ele falou, Edu, eu tô aqui há muitos anos, eu não me lembro, olha quanto tempo eu narro aqui em Campinas, não me lembro de uma charanga. Vira Campinas aqui. Vamos ouvir aqui a charanga da torcida do Guarani de Bagé. E tava perdendo, hein? Vamos lá, olha lá. 1-0, olha, tem uma charanga, o Pedro Piscinato, inclusive no intervalo, já falou a respeito desta charanga do Guarani de Bagé. Essa charanga, a informação é que eles saíram de ônibus lá de Bagé, 1.500 quilômetros, saíram no domingo para chegar aqui na hora do jogo. Mas trouxeram a charanga.
Dá pra ouvir aí, não dá? A charanga, legal, hein? É um negócio diferente. Tô ouvindo aqui no Majestoso desde 1984. Nunca tinha ouvido uma charanga tocando aqui no Majestoso. Mete o som aí, Giba. E parabéns, eles ficaram até o final. A charanga do Guarani de Bagé. Mas quem marcou foi a Ponte. 2 do segundo tempo. Conta aí como foi, hein, Batistão? A bola sobra com Rodrigo Souza. Centraliza, vem pra Brian Borges. Uma bomba, é gol! Gol! Ponte! Na marca de 2 minutos passados, segundo tempo, a Ponte trabalhou essa bola no ataque, ela chegou no Brian Borges, de pé direito, uma paulada, o goleiro Thiago Gonçalves tocou nela, ela tocou no poste e bateu no fundo do gol, bateu lá dentro e fez. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Que golaço! Brian Borges faz a torcida da Macaca vibrar, 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 vibrar. Da pele até o osso. Dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Brian Borges, 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 camisa 31. Do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, no lendário Majestoso, com um golaço. Ponte Preta 1, Guarani de Bagé 0. E o detalhe do gol. Olha, Brasileirão, Mirassol 2, Santos 2, estava 2-0 Mirassol, Igor Formiga e Negueba. O Gabigol marcou o primeiro a 34, o segundo a 42 no finalzinho. 2-2. E o Botafogo tá fora da Libertadores. Perdeu no Engenhão 1-0 para o Barcelona no Equador. Lá foi 1-1. E na Copa do Brasil, a Portuguesa e o São Bernardo passaram. O Canindé, Portuguesa e Avaí foi 1-1. 4-1 nos pênaltis para a Portuguesa. E lá em Joinville, 1-0 São Bernardo, gol do Pablo Diego, ex-Ponte. E eu volto já já na sequência do apito final. Agora, 23h52. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 GB a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Nem vou perguntar porque é a única que eu tenho, a única do jogo. 10 do primeiro tempo, o goleirão da Ponte, Diogo Silva, hein? Olha, falta lateral para o Guarani de Bagé. E o goleirão da Ponte era no gol de entrada. Como é que foi essa defesa, hein, Batistão? Um deles é o lateral Rafinha e o outro é o Silas. Partiu o pé canhoto, cruzou na área do desvio, Diogo Silva. Defesa do goleiro da Macaca, bola cruzada, desvio, bola perigosa, Diogo Silva trabalhando. Eu quero o detalhe, Pedro Piscinato. O detalhe foi a agilidade do goleirão da Macaca. O número 15 deu um toquito de cabeça aí no cruzamento, Diogo Silva, mas o reflexo, bela defesa do jogo. Ponte 1, Guarani de Bagé 0, público 4.302 na sequência. Vem aí o gabarito. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a internet 100% fibra ótica, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br. Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com. Era um contra-ataque. Ele tava de mano, ele com o cara, mas ele cortou pra lateral. E o David Braz, aos 51, coloca o corpo na frente. Uma batida vai para escanteio. E na cobrança do escanteio, a 52, último lance, o David Braz tira de cabeça, hein, Gleger?
Edu, fique claro, hein? Olha o que eu vou dizer. Para a sequência, precisa melhorar. Mas hoje, nota 6. Lucas Cunha, David Braz, Tigrão. 5,5. O Kevson, Gleger, na opinião do Tigrão, ele tava bem e tal. O Kevson é que faz aquela jogada, a 17, segundo tempo, gol de entrada, que ele vai ali de fundo, que ele passou, que ele cruzou, que o Cafu não pegou. Essas e outras, o Kevson... Mas é o maestro do nota 5,5 pro Elvis. Não, pipocou, não entendi. Repita, por favor. 5,5. Não, mas o comentário... Eu disse, tem que entrar em forma ainda, né? Tem que melhorar na parte física. Mas hoje correu, lutou e é o maestro do time. 5,5. Tigrão, Elvis. Achei que começou, Edu, um pouco tímido. Um pouco, assim, fora do jogo. Depois foi entrando, boas inversões. É o seguinte, Brian Borges agora, o Gleger, porque o que acontece? Vocês já definiram os volantes. Rodrigo Souza, Tarek. O Kevson é lateral esquerdo. Pacheco é lateral direito. Elvis Armando. Brian Borges é o quê? Ele que fez o gol, foi o craque do jogo, você vai falar a nota dele e tal, belo chute, belo gol de longe. Mas ele joga do quê? Ele é lateral de ofício? Ele é lateral, mas hoje ele fez uma linha pelo lado esquerdo. Lembra aquele posicionamento que ele fez no derby, lá no Brinco de Ouro? O mesmo posicionamento. Tá pipocando o Greg. A nota do Brian hoje é 7, Edu. Tá pipocando, deixa eu dar uma arrumadinha na sua linha, tá pipocando, não deu pra entender. Eu passo pro Tigrão, definiu o Brian Borges, se foi assim que ele jogou contra o São Paulo. Essa é a pergunta também, Tigrão. O Brian Borges, que fez o gol contra o São Paulo também, se ele jogou hoje na mesma posição, do mesmo jeito contra o Tricolor. Eu não vi porque eu tava atuando na outra partida, né? Eu tava trabalhando no jogo do Guarani e Palmeiras. Eu vi só o gol. Mas ele jogou na mesma posição que jogou contra o Guarani. Ele tá fazendo uma segunda linha, conforme você anotou aí nos seus papéis, que eu disse que ele faria uma dupla ali pelo lado esquerdo com o Kevson. Foi isso que aconteceu com o Brian Borges, com uma variação. Também observávamos isso antes da bola rolar. Ora, ele guarda um pouquinho de posição e o Kevson aqui passa a uma inversão. Veja que em 3 ou 4 oportunidades, o Kevson foi e foi muito bem na linha de fundo. Mas o normal é o Brian Borges um pouquinho à frente. Então é uma ala pelo lado esquerdo, segunda linha ofensiva. E curiosamente, é a dinâmica do jogo, quando ele faz o gol, ele está centralizado, quase que como um meia pelo lado direito. E aí de longe, recebe a bola do Pacheco, ele veio pelo corredor central e faz um golaço. Mas a posição dele tem sido essa. E você quer saber qual que é a posição de origem dele? É lateral. Origem. Né? Origem. Lateral direito. Direito. Ele é destro. E ele joga fazendo a segunda linha do lado esquerdo, mas ele bate só com o pé direito. Aliás, o pé com o qual ele fez o gol que deu a importantíssima vitória para a Ponte. Edu. Sim, retomando com o Gleger. Deu uma melhorada aí ou não? Melhorou, né? Então a nota dele é 7, Edu. 7, o Brian. Do Brian. Tá. Eu como dei 7 pro Kevson e o craque do jogo foi o Brian, eu dou 7,5 para o Brian Borges. Público 4.302 em 1-0 Ponte, gol do Brian Borges, Diego Tavares e o Potker. Olha, Potker, bastante esforçado, hein? E domingo vai fazer 1 ano que o Potker não marca gol. O último gol dele foi em 15 de março de 2025, quando ele jogava pelo Atlético Goianiense, se não me engano. Vamos lá, Diego Tavares e o Potker. Não gostei do Diego Tavares hoje. Pra mim, nota 4. Pouca eficiência, não gostei. Eu gosto dele, hein? Gosto do futebol do Tavares. Não, hoje não foi bem. E o Potker, muita luta, né? Muita garra, muito empenho, determinação, é o que o torcedor espera dele. Nota 6 pro Potker. Exatamente. Jogava no Atlético Goianiense. O Potker, 15 de março de 25, no jogo contra o Anápolis. E o Atlético perdeu 3-2 pro Anápolis. Tigrão, Diego Tavares e Potker.
Potker, muita luta e pouca produção, mas pela luta leva 5,5. E o Diego Tavares apagado hoje, mas é um jogador muito útil, tático, que volta muito para recompor, para ajudar na marcação, às vezes até lá na linha de fundo defensiva. Hoje não foi bem ofensivamente. 4,5 para Diego Tavares, 5,5 para William Potker. Ô, Gregor, dos que entraram, emendando com o técnico Rodrigo Santana, que fez a sua estreia, né? O Diego Porfírio entrando, o Saravia, Uruguai entrando, o Léo Gomes, Daniel Baianinho, o Cafu. Os que entraram, Gregor, e o treineiro? Eu acho que destaque para 2 jogadores que entraram, o Cafu e o Baianinho. Cara, bom jogador, hein? Aliás, quando ele entrou, eu fui acionado pelo Batista, já falava, né? Uma fumaça danada, não sei não, hein? Não sei se para a próxima partida já vem como titular aí o Baianinho. Bom jogador, rápido, veloz, agudo, né? É um cara que desmonta linhas, isso é importante. Então, gostei. E do Cafu, experiente, presença. Tá faltando um pouco ainda de entrosamento ali, mas gostei da mobilidade e movimentação. E o Rodrigo, Edu, ele, assim, eu gostei também, cara. Eu acho que ele mexeu no time na hora certa. A estreia, né, do treinador, a gente sempre sabe que cria uma certa expectativa. Para mim, ele escalou bem de começo, saiu bem o time, né? Só ali essa questão do Tavares, né, que podia ter aparecido, mas os caras estão chegando agora também. Então ele deu uma oportunidade a mais para o Tavares. Pensou muito bem nessa dobrada do lado esquerdo com o Brian Borges e o Kevson. Muito bom, dá muito certo essa dobrada, né? O Brian faz o gol jogando por dentro, mas ele vem numa diagonal, recebe, né? E aí na movimentação. Então, eu acho que foi muito bem o Rodrigo Santana também. Então, olha, pro Diego, o Daniel Baianinho e o Jonathan Cafu, nota 6. E pro treinador, nota 6,5, claro, pela estreia, pelo resultado e por tudo que fez dentro do jogo, Edu. Bom dia, Gregor. Até a próxima. Bom dia, um abraço aos ouvintes, um abraço pro Tigrão, Deus abençoe a todos aí, valeu. Valeu. Valeu, Glega, bom descanso. Bom, e a Ponte, olha, a Ponte deve jogar já no meio da semana que vem, viu? Antes da estreia na Série B contra o Atlético, lá em Minas, dia 22, é um domingo, né? Mas antes, quarta ou quinta, a Ponte deve jogar lá em Rondônia ou em Goiás. Porque Porto Velho e Atlético jogam na quinta-feira, lá em Rondônia. O vencedor pega a Ponte, né? E já está definido que vai ser fora de Campinas o jogo da Ponte. Tigrão, dos que entraram, hein? E Daniel Baianinho, hein, Tigrão? Você viu que a entrada dele, rapaz? Entrou, correu, sofreu falta, foi pra cima, ajudou a defesa, prensou com o goleiro. Dos que entraram, algo que vale realçar aí, Tigrão? E o técnico Rodrigo Santana? Bom, por tudo isso aí que você falou, que é verdade, dos que entraram, o melhor, o Baianinho. O pior, também tem que dizer isso, o Léo Gomes. Entrou errando o passe, né? Entrou mal posicionado. E aí, para coroar negativamente, teve o último lance do jogo aí, né? Pode perder uma bola daquela. 1.680.000, quase sai voando por cima lá do muro da Geralzona, lá, cai lá na parte de fora. Não pode. Meu, você tá numa responsabilidade desse tamanho aí. Time ganhando, jogo acabando. A última bola do jogo. Pega e... sabe? Abraça a bola com o corpo. Sabe? Não pode perder a bola. Levanta a cabeça, vê um companheiro que tá longe de um marcador e toca pra ele. Valoriza, sai no vazio, recebe de volta. Ele foi dar um currupio, não sei o que ele quis fazer ali, entre 2 jogadores da equipe do Guarani de Bagé, se desequilibra e cai. E a defesa estava saindo, um contra-ataque feroz. Sabe quem que salvou, não? David Braz. Então, escanteio. Aí vem a bola, Cafu bate nela, outro escanteio. 52, o jogo foi até 53, o juiz pediu mais um. Foram 8 minutos de agonia para a torcida da Ponte. Só que naquele momento em que ele perde a bola estava dominada. Parece que o Guarani já tinha
sabe, entregada a rapadura, viu que não ia dar. Então, se a Ponte pisa nela, toca, arruma uma faltinha, arruma um lateral, não teria passado esse perigo que passou. Então, dos que entraram, destaque para o Baianinho 6 e uma nota 4 para o Léo Gomes. Os demais ficam sem nota. Quanto ao treinador, acho que armou direito, organizou. Nas paradas, a gente via que ele conversava muito com os jogadores, as chamadas paradas para hidratação. Muito atento, reposicionando. Eu acho que o time fez um futebol competitivo, sem ser vistoso, mas eficiente. E isso é o mais importante. Conseguiu uma vitória muito importante por tudo aquilo que nós já falamos aqui. A grana, a visibilidade, né, sair daquela letargia do Campeonato Paulista e tudo mais. Então, leva aí na sua estreia, o Rodrigo Santana leva com os seus pupilos uma nota 6,5. E é para Curitiba que eu vou. Tigrão, bom dia, até a próxima, boa semana. Grande abraço, Edu, até a próxima, se Deus quiser, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Muito bem, olha, 1-0 Ponte, olha, um grande abraço pro Ayrton Dias, meu amigo, você me emocionou, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, Ayrton Dias, meu amigo. Vamos lá, coletiva Rodrigo Santana. 25 de outubro, a final da Série C contra o Londrina. Começa o Campeonato Paulista, todo mundo viu quão sofrível foi, time rebaixado, com outro técnico, é verdade, com vários problemas extracampo, 8 jogos, e hoje na sua estreia, a Ponte consegue, com os reforços, na base da garra, da determinação, da pressão no início do segundo tempo. Eu acredito que até para o torcedor, essa vitória de hoje seja uma virada de chave para a sequência da temporada, principalmente depois do estadual tão difícil e dolorido que foi. Mas eu quero saber de você, Rodrigo Santana, que fez a sua estreia, além da parte futebolística, claro, que você conseguiu a classificação para a próxima fase, o que você consegue extrair do jogo de hoje para a sequência da temporada, principalmente em busca de dias melhores da Macaca? Obrigado. Boa noite. Bom, acho que tem como a gente extrair muita coisa desse jogo, né? Eu acho que o mais difícil era conseguir resgatar essa rapaziada, que dentro desses 15 dias trabalharam muito, mas eu ia conversando com um por um e eu notava que eles estavam com um peso muito grande pelo início do ano, né? E esses jogos geram uma pressão maior ainda, né? Por ser um jogo único, um adversário que a gente não tinha tanta informação, não está acostumado a jogar contra esses atletas, e uma equipe aguerrida que marca forte, marca baixo, sai em transição, jogadores rápidos, e eles estavam com ritmo de jogo e a gente parado esse tempo todo. E para aliviar essa pressão, eu falava, gente, hoje não é jogo bonito. O importante é a gente vencer. 0-0 para a gente hoje é goleada para tirar esse peso. A gente precisava tirar esse peso do jogador para eles voltarem a ter mais confiança, né? E eles entenderam, eu acho que a gente conseguiu até se comportar muito bem, né? A gente tinha os reforços, mas os reforços que chegaram também fizeram os últimos jogos deles oficiais no ano passado. Então existia um risco de sair com eles também sentirem ou lesionarem. Então a gente optou por uma equipe mais segura, jogadores que já estavam adaptados à Ponte, que já tinham estreado com a camisa da Ponte. E a gente acabou sendo feliz nessa escolha. Eu acho que a equipe se comportou muito bem, eu acho que tem como a gente extrair essa como eu posso dizer, esse espírito que a equipe colocou hoje, de competir, de brigar. Eu acho que assim, o Diogo pouco foi exigido ali dentro da partida. Tem muita coisa a corrigir, estamos só começando aqui ainda, mas foi válido essa vitória para tirar esse peso. Tirar esse peso, acho que aumenta um pouquinho mais o grau de confiança, e aí a gente vai procurando evoluir dentro da semana para conseguir se comportar melhor na partida e sustentar melhor o resultado. Boa noite, Rodrigo. Fernando César, da Rádio Central. O primeiro tempo a Ponte não foi tão efetiva, assim, não criou tantas oportunidades. No segundo tempo começou pressionando, saiu o gol. Qual que foi o seu papo no intervalo ali, sem mexer no time, né? Voltou sem alterações. O que você pediu para o segundo tempo para que a Ponte desse aquele abafa e já marcasse o gol para que incomodasse o time do Guarani? Fernando, boa noite. O primeiro tempo eu acho que
faltou organização de área ofensiva, né? A gente analisou o adversário, a maioria dos gols que eles tomaram foi de cruzamento, e os cruzamentos que a gente teve, a gente não fechou o segundo pau, né? A gente entrou na área por entrar, não entrou organizado, então a gente não conseguiu aproveitar isso. E a outra dificuldade que eles tinham, dos gols que eles vinham tomando, é quando eles perdiam a bola no campo de ataque. Tivemos um probleminha de transmissão, né? Já cortamos aí. Teve uma linha cruzada, digamos assim, né? Voltou? Vamos lá. Maior. É o técnico da Ponte, é o Rodrigo Santana. Fala manso, com calma. Mais movimentação, acho que a gente estava muito preso no primeiro tempo. Eu acho que essa insegurança, essa preocupação de, poxa, a gente precisa ganhar, né? Então acho que no segundo tempo eles voltaram um pouco mais leve, um pouco mais confiante, foi onde a gente conseguiu sair com gol, mas a conversa foi mais ajuste de organizar a área, dar liberdade para os jogadores movimentar um pouquinho mais, e eu acho que foi aí que a gente conseguiu sair com a vitória. Rodrigo, boa noite. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes. No atual elenco da Ponte Preta, segundo divulgado pela assessoria, o press kit da partida de hoje conta com 31 jogadores, com apenas 2 da base, o Diego Leão e também o Miguel. Você acha que esse número é um número ideal para trabalhar na sequência da temporada? Ou você entende que a Ponte Preta ainda precisa de mais contratações? E se você vai utilizar os garotos da base, ou pelo menos alguns deles que estavam aí pelo menos no Campeonato Paulista? Boa noite, Pedro. Durante esses 15 dias, eu acho que de 10 a 12 atletas do Sub-20 estão treinando com a gente. Todos estão sendo muito observados, a gente utiliza muito, a gente faz essa integração. No press kit ali pode ter esses 31, né, contando com 4 goleiros, mas todos estão na semana com a gente, tá? Todos estão sendo observados, assim que tiver oportunidade, que nem amanhã mesmo a gente já dá um jogo treino para quem não jogou, né? Quem não jogou mais de 60 minutos, está liberado o jogo treino. O restante está o jogo treino. Eu gosto de estar sempre observando, até para um equilíbrio de carga, e só depende deles. Eu até brinco com eles, eu falo, eu não escalo ninguém, quem tiver melhor vai estar jogando, independente da idade. E essa rapaziada eu dou total liberdade para eles estarem produzindo, para eles estarem integrados ao elenco profissional aqui com a gente, vivendo o nosso dia a dia. Tinha muitos ali no vestiário nesse momento. Então só depende deles, a gente sempre está de olho neles. Rodrigo, boa noite. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Depois de 8 rodadas do Campeonato Paulista, a Ponte Preta, enfim, vence a primeira partida do ano. Como o colega já tinha adiantado, eram situações completamente diferentes, era um outro treinador, mas queria que você falasse especificamente do seu trabalho, como é para você já estrear com essa vitória, sem essa sombra do passado, questão de motivação de atletas, pensando aí também no Campeonato Brasileiro da Série B, o quanto essa vitória de fato traz um resgate para a Ponte Preta. E aproveitando e puxando mais a outra pergunta, você fez uma análise já do elenco, está buscando novas contratações ou esse plantel é suficiente? Tem indicação aí de posições que você, durante essas 2 semanas, vê como necessidade de contratação? Boa noite. Boa noite, Gabriela. O que a gente entende, né? A gente tem um elenco, chegou alguns reforços. Essa pressão que eles estavam trazendo fazia com que a gente chegou a fazer 2 jogos treinos. Um a gente venceu, o outro, primeiro tempo titular com titular, a gente venceu 1-0, segundo tempo eles empataram, foi 1-1 e estavam todos felizes, brincando, já estamos com 4 pontos. Né? Então, por mais que é brincadeira, a gente sabe que eles, no subconsciente deles, tem esse tipo de cobrança. E eu estava preocupado dentro da semana pelo comportamento deles. E o que eu batia na tecla, a gente precisava sair na frente do resultado de qualquer jeito. A gente não poderia sair atrás, porque senão o nosso psicológico, nosso mental ia lá embaixo. E a gente batendo nessa tecla a semana inteira. Rapaziada, a gente precisa sair na frente, precisa sair na frente. Se conseguir o segundo 10 minutos após fazer o primeiro, eu acredito que vai dar um banho de água fria neles. E eles conseguiram se comportar muito bem nesse primeiro tempo, né? E no segundo foram mais voluntariosos, acreditaram, confiaram mais, entenderam no plano e eu acho que levaram a risca. Em relação ao elenco, eu precisava observá-los em jogo valendo 3 pontos.
né? Treino é uma coisa, treino não tem tanta pressão, e num jogo que o único resultado era a vitória, eu acho que a gente consegue ter um parâmetro melhor para conversar com a diretoria. Porque tá difícil o mercado, por mais que a diretoria esteja trabalhando muito, e a gente sabe que tá difícil buscar as peças, né? Eu acho que o futebol tá muito caro hoje em dia, a concorrência é muito grande, mas a gente está vendo algumas opções que era nosso plano A, que no momento estava escolhendo uma coisa melhor na cabeça deles, hoje eles já estão enxergando a Ponte Preta com uns olhos melhores, né? E com esse resultado eu acho que ajuda a atrair melhores jogadores, né? Retornar a vencer e tal. Então a gente espera aí mais 2, 3 rodadas para a gente poder fazer uma análise melhor dos jogadores, né? Entender, dar oportunidade, ver quem vai aproveitar a oportunidade. Se ficar faltando, a gente tem que ir para o mercado. Mas eu vou procurar sugar o máximo que eu tenho aqui dentro, extrair o melhor deles, passar total confiança, que foi o caso que eu fiz hoje, né? A Ponte não fez um bom paulista. A maioria do que saiu jogando, acho que de 11, 10 estavam no Paulista, com exceção do Potker. Eu passei a confiança e falei, rapaziada, é a oportunidade de a gente apagar e nascer uma nova história aqui. Só depende de vocês. E a rapaziada foi no sacrifício, porque a gente ainda tá pegando pesado nos treinos, a gente precisa condicionar eles de qualquer jeito. E eu acho que o jogo hoje, mesmo um pouco pesado, foi válido, né, para eles entenderem que agora passou, vencemos, agora se conscientizar, se cuidar melhor. E no próximo jogo aí, assistir o nosso adversário, né, que joga amanhã, entender, montar a estratégia para tentar buscar a próxima fase também. Tá aí. Calma o cara não, Rodrigo Santana, para ser técnico da Ponte, rapaz, nessa calma, a gente tá acostumado com o Hélio dos Anjos, o Marcelo Fernandes, o próprio Brigatti, quando era o técnico, o Brigatti, o jeitão que ele fala e tal. Rodrigo Santana, sabe aqueles caras que trabalham em hospital? Trabalha na recepção do UTI, para dar notícia para a família. Não, infelizmente, sabe o que aconteceu? É que teve que passar por um procedimento e tal. É bom para trabalhar em recepção de UTI, a calma, sabe, né? Fazer a resposta. Rodrigo Santana. A Ponte venceu 1-0, volto já para o encerramento, 00:27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos da Bandeirantes, olha, na terça que passou, Portuguesa e Avaí 1-1 na Copa do Brasil, né? Nos pênaltis, 4-1 para a Portuguesa. Joinville 0, São Bernardo 1, gol do Pablo Diego Esponte. Então passaram Portuguesa e São Bernardo. Aqui Ponte 1, Guarani de Bagé 0, gol do Brian Borges a 2 minutos do segundo tempo. E no Brasileirão, estava 2-0 para o Mirassol, gols de Igor Formiga e Negueba. Aí o Gabigol marca 34 e marcou aos 42, empatou 2-2. E o Botafogo do Rio perdeu para o Barcelona de Guayaquil, 1-0 no Engenhão. Lá no Equador foi 1-1, então o Botafogo está fora da fase de grupos da Libertadores. Bahia, na fase anterior, foi eliminado também. Então Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians vão disputar a Libertadores. E dia 19 é o sorteio lá no Paraguai, na sede da Conmebol, para saber qual vai ser os grupos, né, da Libertadores. Trabalhos técnicos do Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Gilberto Súfera no Majestoso. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho. Você no YouTube aí, em FM 85,7. Seguimos em rede, hein? Com apito final de Mirassol e Santos 2-2. Vai até 1 da manhã. Curtir um pouco a rede aí, falar desse jogo. E a gente volta a qualquer momento, se Deus... A quinta-feira, amanhã, tem a transmissão de São Paulo... São Paulo e Chapecoense, vai ser no Canidé. Aqui Roger Williams narrando e eu daqui a pouco estarei aqui para essa partida, se Deus quiser. Um abraço e até amanhã. Se Deus quiser.